Fala pessoal, estamos começando mais um StoryCon. Mais um não, hoje ele é muito especial porque estamos aqui com um cara que nos apoiou desde o início. Assim como ele nos apoiou, eu peço que você nos apoie curtindo aqui esse vídeo já desde o início, porque a gente vem contando as histórias das pessoas que estão mudando o mercado condominial. Quando a gente começa a conversar, sai do âmbito do mercado condominial e é isso que a gente quer mostrar. É a parte humana de quem está tentando melhorar a vida das pessoas dentro de condomínio. E por isso hoje o convidado, vocês já devem ter visto aqui no nome, é o nosso querido Taiso Quadros. Hoje um story com Taiso Quadros. Tudo bem, meu amigo? Ô Luiz, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Você que vai estar assistindo esse vídeo, não sei qual dia, qual horário. Qualquer horário eles podem ver, né? Porque podcast não tem... O cara pode assistir de madrugada, né? Eu vou dizer que é o seguinte, quando esse projeto lançou, eu vi cada dia as pessoas vindo e eu não vi a hora de ser chamado, não vi a hora de ser convidado, porque ficou muito massa. Parabéns. Que massa, cara. Que massa. Eu lembro que a gente comentou um pouco por cima no começo, tu falou legal, achou bonito e tal. Eu falei, cara, eu vou convidar o Taiso. Vou achar uma agenda e vou achar ele. Aí a gente tem viajado juntos, né? Exatamente. E aí, nós estávamos na semana passada lá em Curitiba, aí eu falei, vambora, Taiso, vamos gravar. Quer dizer, eu pedi pra Leia, né? A voz da minha consciência que vai aparecer aqui daqui um pouco, né? O pessoal vai achar, não, o Luiz olhou tanto pra câmera nesse episódio. Não era. Sim, é que a Leia tá na linha aqui, ó. Os bastidores. Querida, Leia, obrigado também por estar nos acompanhando aqui. Eu gosto muito de ti também, tá? Mas tem que dizer quem é a Leia, porque ela aparece todas as manhãs, aparece lá Leia Quadros. E quem não, digamos assim, não sabe quem é, vai dizer assim, ó, Leia Quadros, né? Então tem que ler o Quadros, não, né? A Leia é a minha esposa, a minha companheira, é tudo que eu acho que eu vou ter que revelar algumas cositas aqui. Hoje é dia. Taiso, tu é de Porto Alegre, natural? Sou gaúcho de Porto Alegre, né? Nascido e criado no bairro São José, cara. Cara, bairro São José é perto da... Zona Leste. Zona Leste. Só que daí a gente veio se mudando, na verdade. Eu morei com os meus avós e a gente foi subindo, digamos assim. Não é subindo na vida, né? Porque quando você vai, pelo menos em Porto Alegre, você vai subindo pro morro, né? E aí, quando isso lá na década de 90, tava morando lá no fim da linha do ônibus São José, eu, meus irmãos, meus primos, nós chegamos a morar 13 pessoas na mesma casa. Assim, era um negócio bem legal. E tinha alguns apelidos, né, na nossa casa. Tinha a Senzala 1, a Senzala 2, o Casarão. Mas era 13 primos, no caso, então. Primos, tios... E agregados também, né? Sim. O meu avô também sempre teve pessoas que ele iam lá, passavam um final de semana e eu acho que achavam que era interessante aquela comunidade lá e ficava, né? Iam ficando, né? E se agregando, né, cara? Isso é uma família tradicional da época, né? Porque isso devia ser o que? Anos 80, 70, 80? Eu lembro que... Eu sou de 78, né? Já 78. Revelei aqui, não era essa parte. Eu achava que tu era acima dos anos 80. Então tá bem cuidado. Eu já falei ali pra Berta, ali atrás, o negro, quando pinta, tem 3 vezes 30, né? Então, se tu acha que o Pelé tem... né? Pelé tem 900 anos, entende? Então, é muita melanina. É a coisa que facilita a minha vida. Tem, né? O favorável. Com certeza, né? Então, nessa época, você falou, década de 70, 80, 90, as famílias eram muito grandes mesmo. Eu olho os álbuns lá de infância, os churrascos, aquelas festas, tudo assim, eram os mesão, né? Hoje... E fartura, né? Fartura. Mesmo com pouco, se comia bem, se vivia com qualidade de vida, até porque tinha mais segurança, né? Mesmo que fosse um lugar meio inseguro, provavelmente, pela região. Mas a liberdade na rua era... Deu um problema na década de 90 ali, né? Da inflação. O meu avô, ele votou no Collor. Eu lembro até hoje, como se fosse, né? Tinha a toalha de mesa com como é que se diz? A propaganda do Collor, isso e aquilo. E aí, quando vê, ele foi lá e tomou as poupanças de todo mundo, ferrou. E aí, foi uma fase que a gente realmente comia muito pirão, né? Pirão com arroz granulado. Arroz granulado é um pouquinho de arroz que sai em cima, assim, muito omelete, né, cara? Que pecado, cara. Mas assim, as famílias deram boas pessoas, né? Hoje tu convive com esse pessoal ainda que tu vivia dos teus primos e tal, ou tá...
Então, eu vim para Florianópolis, isso faz já 7 anos, a gente perdeu um pouco da proximidade, aquela coisa. Mas sempre quando eu volto para Porto Alegre, tem algumas coisas assim que são indiscutíveis. Você tem que visitar algum amigo daquele tempo, você tem que ter aquele contato com aquelas pessoas, né? E o legal disso, quando você se cria num ambiente como esse, e eu sempre falo para meus filhos a mesma coisa. Se você tirar a dificuldade dessa equação, o resultado não vai ser o mesmo. Eu não seria quem eu sou hoje se não tivesse dificuldade dentro do meu caminho, né? Sim. E coloco um pouco de dificuldade também na vida dos meus filhos. Tá certo, não dá para ter tudo fácil, tem que ter a dificuldade para ter o caminho, né? Exato. E o vô, tu comentou já assim, já deu para ver que sentiu um carinho, assim, ele é vivo Cara, ainda? não, meu avô faleceu em 1994. Lembro do dia, lembro da hora, lembro de tudo, porque foi um cara que também foi um grande referencial na minha vida. Meu avô era militar. E para ganhar um abraço, meu avô tinha que tirar nota boa na escola. Então, nota vermelha não rolava abraço. Tinha uma filinha antes de entrar no quarto dele para apresentar o boletim ali. E, cara, eu fui tirar nota vermelha só na 5ª série. E uma nota vermelha. E no dia que eu tirei essa nota vermelha, ferrou. Daí tava eu, meu primo, meu irmão, a minha irmã e mais a minha prima, tava naquela fila assim. E aí um ficava empurrando o outro assim, ó, vai tu, vai tu, vai tu. E eu não me lembro qual era a parte da fila que eu tava. Eu sei que me empurraram e eu bati na porta e eu entrei. Quando eu entrei, daí ele tava assim, sentado, olhando a televisãozinha. Aquela televisãozinha de seletor ainda, assim, né? E já escorria, né, perna abaixo, já sentia aquele líquido quente, assim, né? E eu mostrei aquele boletim pra ele, cara, e eu digo, ferrou, agora não tem abraço, não tem nada. Pegou, olhou assim pra mim, olhou pro boletim, assim, ó, vai ter que melhorar mais o mês que vem, né? E devolveu o boletim. E aquilo ali, tipo assim, ó, e era isso, né? Aquilo ali ficou tão gravado na minha mente que depois, anos mais tarde, eu sempre tive a seguinte convicção. Eu poderia começar a trabalhar, mas jamais deixar de estudar. Nunca. Eu não podia deixar de estudar. Porque os meus tios, eles deixaram de estudar para poder trabalhar. Sim. E nenhum entrou na faculdade. Eu fui o primeiro filho, neto, a ir para a faculdade. Eu fui o primeiro filho, neto, a viajar e ir para o exterior. Então, eu sempre tive aquilo por conta dessa lembrança, né? Então, ele primava muito pela educação. Como é que era o nome dele? Valdir. Esse é o Valdir João da Cunha. Eu tenho certeza que um dia, talvez, nós vamos nos encontrar. Com certeza ele deve estar lá no Jaque te olhando, né? Com toda certeza. Com certeza. E tu estudava em escola municipal? Eu estudei em 2 escolas. Eu lembro na década de 80 existiam as escolas militares. Não eram militares, eram escolas dentro de batalhões do Exército. Eu estudei dentro do 18 BINTs, tá, de Porto Alegre. Lembra do Carrefour ali na Zona Leste, PUC, na Avenida Bento Gonçalves? Tá, sei. Ali não era ainda a PUC onde é hoje, né? Onde foi comprado. Então tinha ali o batalhão e tinha o Colégio General Sampaio. Então da 1ª à 4ª série eu estudei ali. Era um colégio, acho que era municipal. E depois eu fui para o Inácio Montanha, na frente do Palácio da Polícia ali. E aí o bicho pegava, porque lá é exigência, né? Cara, muito. Eu me lembro da professora Zuma, cara. Lembro da professora Zuma. Um beijo pra ela. Eu acho que ela já partiu também, né? Mas era tipo... lembra tem o Bart Simpson, tem a mãe dele. Tinha uns personagens assim. Ela parecia com uma daquelas personagens dos Simpsons ali, assim, sabe? Aqueles desenhos assim, meio loucos, assim. Mas, de novo... Essa época foi uma das épocas que eu guardo no coração também em termos de educação, que lá naquela época tinha moral e cívica, tinha o SPB. Sim. Hoje, se eu for falar para o meu filho o que é o SPB, ele não sabe o que é. Né? Posso ser ignorante? Pode, pergunta. Melhor aí. uma vez só, o que é? É a Organização Social Político Brasileira. Era uma mistura assim, de filosofia com política, que você saía pelo menos da escola com uma noção. Não sabia que tinha isso no currículo escolar, o SPB?
Legal, o pessoal não tá vendo, mas a cara da Beta de perplexo. O SPB, que negócio. Moral e cívica. Moral e cívica, Moral e cívica. Moral e cívica. Tinha que hastear a bandeira 8 horas da manhã, sempre. E, do hino. Exatamente. Do hino tinha que ter fila para entrar na escola, tinha que cobrir aqueles espaços, assim, ó. É um tempo que é o seguinte, ó, não se vê hoje, né? Talvez vai se encontrar ainda nas escolas militares, né? É possível. Tem um projeto... Não, com certeza, nas escolas militares ainda Nas escolas militares tem, né? E aí tem gente que, tipo, critica. O militarismo. Cara, eu fui militar, velho. Eu fui 7 anos. Eu entrei como soldado. Não, essa aí é uma foto depois do exército. Essa aí eu era vigilante. É uma coisa que eu ia dizer pra você. A minha primeira profissão... Para de dar spoiler. Para de dar spoiler. Foge. Eu tinha que ter trazido uma foto do exército, porque eu era magrinho. Imagino. A Léo fica bravo porque o dia eu falei que tava, né, com a barriguinha. Não, barriguinha não. Tu falou lá naquele evento da Elme que a minha camisa tava explodindo. Luiz Delicado. Luiz Delicado. Tem essa foto aí depois. Não né? tinha a menor chance da Ellie me fazer um projeto como esse podcast e eu não sei igual como eu sou, né? Então eu tenho que ser direto e reto. Como eu fui lá em off aqui também, eu vou falar as mesmas coisas. Autêntico que seja. Não. Tampando. Não. Não, ele tava tampando a barriga. Ali. Aquela camisinha ali tá pedindo o botão. Se eu tiver num dia a força e a coragem daquele botão ali, velho. Nós vamos conquistar o mundo. Que é errado. Mas já dá uma emagrecida já. Sim, porque eu acostumei. Tipo, o efeito sanfona, cara, eu perco o peso muito fácil, né? Tu praticou bastante esporte. Eu vou voltar lá pro início de novo da vida. Tu praticou muito esporte? Pratiquei. Na época do exército, eu era fundista, eu corria. Então, maratona, essas coisas aradas, assim, era comigo mesmo. Fundista, chama? É o corredor de maratona, né? Tu vai correr 10, 20, 40 quilômetros, né? E também tem os caras que tem aquele split, né? Corre os caras que 100 metros raso, aquela coisa arada assim. Calma aí. Fundista, porque ele corre fundo e rasos... É sério que isso? O atletismo se divide entre... Isso. 100 metros rasos é porque é corrida mais rápido. Simples. Exatamente. Até 100 metros é raso. É sério, eu não tô me fingindo de ignorante. Eu realmente não sabia que tinha saído aqui. Chamava. Eu não sabia por que chamava 100 metros rasos, por exemplo. Porque a corrida porque é muito curta, né? Mais e o fundista, porque o cara vai lá... E outra, né? A complexão física é totalmente diferente, né? O cara que ele vai correr uma corrida de curta duração ali, ele tem mais massa muscular, ele é mais porrada, explosão, né? O único diferente é o Usain Bolt, né? É esse o nome dele, né? Não sei. Que daí ele é grandão e tudo assim, mas o resto vai ver Carl Lewis, Ben Johnson, esses caras são tudo... Tá ligado também, né, Berta? Esses caras aí tudo, né? Então, da década de 90, eu curtia esses caras assim, né? Mas o meu biotipo era mais magrinho, né? Canela fina, que nem uns haitianos, né? Os quenianos lá, né? E a correria pegava. Direto e reto. Cara, o nome do programa é um Storycon, porque a gente vai cortando pedaços das histórias pra... Se tu tivesse Instagram na época, geralmente a gente fala do story, que é um termo conhecido, né? Pra gente cortar esse corte e começar a ir pra adolescência. Queria que tu tivesse uma memória aí dessa família grande lá, um momento marcante pra vocês, assim, um dia que foi uma comemoração, uma festa em família que tu marcaria aí dos anos 80 lá. Cara, velho, tipo assim, teve muita festa, e principalmente porque os meus tios, eu não falei essa parte, meu avô era músico também, né? Então, ele era militar da banda do exército. E essa veia de, tipo assim, de ser mais extrovertido, de falar, porque todo mundo acha que eu gosto de estar na frente das câmeras, de fazer, olá, tudo bem? Mas eu não curto isso na frente da câmera, esse negócio, assim, faz de conta que não tem nada ali. Mas é porque a gente, quando criança... tinha muita roda de pagode na minha casa. Então, os meus tios tinham banda de pagode. E eu tenho primos também que são músicos e tal. E eu também caí na música, né? Eu teve um tempo que fui músico e tal. E
E nessa época, até você tá falando, né, da adolescência, essas festas, tipo assim, de 12 até os 15 anos, 16 anos, era a festa de 15 anos. Todo final de semana tinha um 15 anos. Era 15 anos de garagem, era a festa disso, aquilo. Mas mentira, teve uma época que a gente não ia mais para os 15 anos. Já ia para umas festinhas, né? Tipo Jara no Metal, já ia curtir outro tipo de festa, né? Mas em casa, ela foi um pouco mais cedo. Que daí nessa faixa, assim, 10, 11, 12 anos, a gente via todo aquele pessoal lá. E ali também começou o trago, né? Que o trago, tu tá ali, teu primo, teu irmão, e aí vê, olha assim pro lado e pega e dá uma bicadinha, já vai... Eu vou pedir pra Beta nos trazer uma cerveja, já que entrou na chamada, né? Foi o corte, né? Foi o corte, certo. Foi assim que entrou a cachaça, aí a gente pede uma... Foi assim que entrou a cachaça. Mas tu sempre te controlou, não tem problema com... Não foi de fazer... Aí eu quero entrar na adolescência, porque antes de entrar, só finalizando o story, cara, muito bacana. Imagina só se tu tivesse gravado lá uns 15 segundos pra ter de ter arquivado num churrascão desse aí de família. Ia ser bacana, né? Cara, tem muita coisa que, tipo assim, se fosse gravado e tivesse disponível hoje, velho, eu não estaria onde eu tô hoje. Não. Tem gente que quer dizer assim, ó... Não podia ter esse arquivo aí no... Tu? Não, tem negócio de carnaval aí, essas coisas aradas que... Ainda bem que Deus lavou meus pecados, me tirou daquela vida e hoje é um outro momento. Em Porto Alegre, né? O carnaval é forte de comunidade. Tu chegou a participar de alguma escola? Alguma coisa? Cara, bem pelo contrário, velho. Mas é aqui, pelo menos, eu lembro que a gente vinha, né? Eu, meus primos, meus irmãos. Eu passei... Aqui no caso Florianópolis. Florianópolis, porque né? o nosso podcast tá nacional, a galera tá vendo de tudo que é lugar. Só, que massa. Então, o carnaval de Porto Alegre, ele não era do jeito que era aqui. Florianópolis tinha mais ou menos assim como se fosse um carnaval do Rio de Janeiro, cara. Sim. Né? Passarela, aquele negócio. Não. E em Porto Alegre tinha que montar ali na perimetral, era aquelas arquibancadas e tudo. Então, sempre a gente veio para Florianópolis. E tem aqueles... Aqui em Florianópolis tem bloco de sujo, tem aquelas partes na avenida e tal. Então, eu também participei dessa fase, assim, onde a gente... aqui é uma outra coisa legal, também tem muita cultura, né? Se malha o Judas ainda, né? Depois da Sexta-feira Santa, tem toda aquela quaresma. Perdão. E em Porto Alegre não é assim, cara. Né? Chegou a Sexta-feira Santa, tipo, come carne, normal, e não... Depende mais da religião daí, né? Acho também tem isso. Tu tem alguma religião? Eu sou, tipo assim, quando eu falo, né? Eu sou crente de verdade. Aí quando você diz, então, mas como assim é crente de verdade? Não, eu creio em Jesus Cristo, velho. E a gente tava até falando um pouco antes, né? Jesus Cristo é top, mano. O que ferra é a torcida organizada, né? É a religiosidade, porque às vezes as pessoas elas confundem muitas coisas e elas vão realmente criar uma etiqueta, né? Vão dizer assim, ó, aquele cara lá é crente. Porque daí ele vai olhar uma determinada denominação, vai dizer, não pode. Mas a Bíblia fala assim, ó, que tudo me é lícito, né? Paulo disse isso, mas nem tudo me convém. Então, o problema está na liberdade que o próprio ser humano não sabe gerenciar. Ele se perde na curva por ele mesmo. Que daí ele acaba se excedendo, ele acaba fazendo as coisas que ele precisa de um ponto de conexão, algo que até muitas pessoas elas têm como bengala, né, para justificar as suas ações, né? Mas, cara, eu me dou com tanta gente que até às vezes eu acho que eu sou meio que criticado pelo próprio... Obrigado. Fazer um brinde aqui. Vamos fazer um brinde aqui. Saúde a todos os nossos. Amém. E... para não escandalizar, por exemplo, as pessoas, né? Tu tá bebendo cerveja. Cara, na mesma linha, às vezes a gente não faz ou não deve fazer alguma coisa realmente com o cuidado com a outra pessoa. E se tu não tem estrutura suficiente, ou se a pessoa que está perto de ti não tem estrutura suficiente para suportar ou entender aquilo ali, cara, não faz. E eu, muitas vezes, eu me preservei e tal. Tanto que hoje eu tomo cerveja sem álcool. 0 álcool.
E a minha cunhada que gosta de tomar um trago, ela diz, que diferença faz isso aí? Não dá tonturinha. Cara, é o gosto, é o lúpulo. Tu gosta do gosto. Exatamente, você gosta do gosto. Como é um refrigerante amargo, é um outro tipo de... Ah, mas e tu não bebe vinho? Cara, em respeito à minha esposa que não bebe vinho também, que pra ela faz diferença se estiver uma garrafa de vinho ou uma taça de vinho. Mas se tu fores também levar para um lado da saúde, cara, todos os médicos, eles recomendam, no mínimo, um cálice de vinho por dia ou por semana, para que, né, o teu sistema cardiovascular, ele esteja bem, né? E a minha avó, cara, é outra avó, a dona Lina, cara, ela não tomava só um cálicezinho. Ela tomava uma garrafinha todo santo dia, velho. E viveu bem. 92 anos. 92 anos. Eu só tenho que gravar mais podcast. E outro detalhe, né? A minha esposa, quando ia lá, quando ia pra Porto Alegre e fazia uma visitinha nela lá, ela sempre chamava assim, vem aqui. E aí ela pegava um É muito de vó isso, né? Muito, muito. Pegava um 100zão, um 50 e dava pra ela e o que a avó te chamou? Nada, não falou nada. E de vez em quando aparecia um monte de dinheiro, né? Eu nem sabia. Era a minha avó, que já tinha tomado uma e dava mais do que tinha que dar, né? E era pra mim, não era pra minha esposa. Sou eu que era o neto, né? Cara, não, mas isso aí é normal. Vou puxar saco da nossa mulher. Até pra manter perto, né? Elas vão ser malucas, elas sabem que é melhor manter perto da família. Tá, e teus pais, tu convive com eles? Conviveu? Como é que é a tua relação? Cara, não. Aí a gente começa a entrar num lance, principalmente que eu acho que é importantíssimo, né? Tanto no mercado condominial como no corporativo, você entender o conceito de família. Você realmente valorizar isso, porque volto para a Bíblia de novo, né? O propósito eterno de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Cristo. Cara, ninguém tá pregando isso nas igrejas, ninguém tá falando isso. Porque não enche. As pessoas que estão lá, elas não querem ouvir isso. Mas a primeira sociedade, né, o primeiro núcleo de grupo social em todos os lugares é a família. E eu não tive essa família formal, né? O pai, a mãe. Então, os meus pais se separaram muito cedo. Com 7 anos, eu acho que já estava morando com os meus avós. Então, a referência de pai e mãe é dos meus avós. E eu só vou ter depois um contato mais próximo e frequente com a minha mãe quando eu já estou na fase adolescente, né? E aí a gente vai se deparando com situações que eu quis até mesmo aprofundar esse lance porque os síndicos muitas vezes eles não entendem algumas coisas que acontecem na sua vida porque eles não admitem isso. Não, eu não vou no psicólogo, eu não vou no psiquiatra, não preciso e tal. Então, aos 20 anos, eu acho que foi mais ou menos isso e tal, eu tive que acompanhar minha mãe num CAPS, né, que é um centro de atendimento psicossocial. E lá eu tive a notícia de que minha mãe sofria de THB, né, transtorno de humor bipolar. E aí muitas coisas começaram a fazer sentido na minha vida por conta desse passado. E às vezes a gente não expõe ou não quer trazer situações como essa porque, constrangedor e tal, não sei o quê. Eu vivi muito difícil. Eu vivi um tempo muito difícil porque eu tinha que resolver problemas da minha mãe. Eu tinha que pagar contas dela. O problema da pessoa que sofre dessa patologia, dessa doença, é que quando ela está triste, quando ela está depressiva, cara, às vezes as pessoas acham que é preguiça, que é coisa, não quer fazer nada e tal, blá, blá, blá. E às vezes, se não tiver alguém que vai realmente lá, as pessoas não saem de dentro do quarto, não sai de uma situação que vai só definhando, chegando até o ato fatídico, né, de ceifar a própria vida. E o outro lado, o extremo, que é a mania, cara, compra um avião, compra uma fazenda e tipo assim, sem limite nenhum, né? Então, eu muito jovem lá, cara, com 20 anos, velho, hoje tem pessoas com 20 anos são diretores, de empresa, tudo assim. Há 20 anos atrás, eu tenho 43, né? Não era tão assim, né? E aí eu passo a
ter esse papel. Hoje ainda eu faço a gestão financeira da vida da minha mãe. Mas o que eu queria alertar realmente aos síndicos é essa questão tanto da depressão e muitas vezes do extravasar por conta da pressão que ele sofre, né? Então a minha vida com os meus pais, ela não foi uma vida normal. E o meu pai, por sua vez, aos 13 anos, por uma notícia de jornal, eu tive a infelicidade de saber que ele levou um tiro na cabeça e ele ficou deficiente mental. Até hoje, o meu pai, ele tem, né, um projetil alojado na cabeça e ele é como uma criança que tudo que tem que fazer, ele tem que ir no banheiro, tem que levar e tudo assim. E hoje o meu irmão, ele mandar um abraço pro meu irmão, ele é um cara que eu admiro muito, Sairon de Quadros também. Sairon de Quadros. O meu cirurgião dentista, é o responsável por esse sorriso aqui. Tô precisando. Ele, cara, a gente tem um lance assim, tanto ele quanto eu, de admiração e reciprocidade, porque ele sabe que essa conta ia chegar mais cedo ou mais tarde. A gente ia ter que cuidar. E sabe o que ele fez, cara? Ele tem hoje um projeto, ele hoje tem 3 clínicas dentárias e comprou uma clínica geriátrica, né? Ele foi lá, tipo assim, eu vou dar um peitaço nisso aqui e vou criar um negócio, mas visando primeiramente cuidar do meu pai e da minha mãe. Então, hoje ele tem uma clínica geriátrica e o primeiro cliente é o pai e daqui a um pouco vai ser a mãe, né? Cara, de arrepiar, cara, porque ele teve que unir o útil ao agradável, no caso, né? E quem convive, assim, com pessoas que têm alguma questão de transtorno, alguma questão psicológica, também passa por um problema, né? Não é fácil... Não. Ninguém olha pra essa ótica também, porque, querendo ou não, tu tem que ser 2 vezes mais forte psicologicamente. Porque tu tem que, além de te aguentar tuas loucuras, ainda mais aguentar as questões psicológicas que te afetam, né? Porque teu cérebro continua sendo um humano comum. Ele não é um humano... É pra falar a verdade mesmo? Claro, pra é pra isso. Eu tô muito honrado, tá, cara, de estar ouvindo a tua história. Exatamente. E eu tô sentindo, assim, emoção. Eu tô aqui me segurando e parece que tu tá forte com isso. Tu não chega, isso não te abate, não te traz um sentimento de... Não, exatamente. Agora tu chegou no ponto que eu queria comentar. Hoje, isso pra mim não é mais um problema. Já foi há bem pouco tempo foi um problema, porque a minha mãe teve uma crise, um surto psicótico recentemente, eu acho que faz 1 ano, 2 anos. 1 ano. E eu tive que internar ela numa clínica psiquiátrica. Você sabe o que é você pegar a sua mãe e levar e aquela cena da internação compulsória, de amarrar com uma camisa de força e você... ser o autor daquilo ali. Porque, tipo assim, nós somos 4 irmãos, né? Então, sempre muito caiu na minha conta esse negócio. Porque o Taizo, ele tem mais estrutura, ele conseguiu, ele venceu e tal. Mas chega uma hora que é o seguinte, o Batman, ele também, né? Ele tira... Ele usa a capa, mas não é invisível. Não é imbatível, né? Exatamente. Então, quando chegou esse lance, e foi também uma situação que foi naturalmente acontecendo por mim, pela profissão, né? E também pela postura, eu tive que fazer o enterro da minha avó, eu tive que fazer o enterro da minha tia, que é uma das pessoas também muito mais importantes, né? Junto assim com o meu avô e tal. E quando chegou esse momento... Cara, aquilo ali, velho, me fez repensar uma série de coisas. Eu tive que ser vulnerável, eu me permitir ser vulnerável, porque senão eu ia implodir. Se não deixasse aquilo sair, ia ser uma explosão. Alguém ia pagar aquela fatura. E geralmente é quem está do teu lado, é a esposa, são os filhos e tal. E eu me permiti implodir. Então, quando eu vi aquela cena, quando eu fui até o final até as últimas consequências, vamos dizer assim, né? Então, o médico dela, eu levei e disse assim, doutor, é o seguinte, não tá dando. E aí, ele viu, então vamos lá. E mesmo com a requisição, mesmo com todo o encaminhamento, cara, tá na tua mão fazer o negócio.
E tu vai levar e tu vai indo no meio do caminho. Não precisa, tá, não sei o quê. E outras pessoas ali do lado, dá mais uma chance. E dá uma segurada, isso, aquilo. E tu vai, né, segurando aquele rojão ali. E tu vai levando e tu vai indo. E quando tu vê, tu chega o seguinte, ó, não, pode levar. Leva, pode levar. Leva, mano. E aí, arranca do carro, são 4 homens grandão e o berreiro e o griteiro, mano. Cara, talvez tu tá fazendo um grande serviço a muita gente também. Com certeza, velho. Entenda assim. Porque não é fácil conviver. Não. As pessoas que convivem acabam não tendo onde expor, não sabendo que outras pessoas têm o mesmo problema também. Exatamente. Né? Então, assim, o que eu queria trazer, cara, primeiro, parabéns pela tua força, porque olhando de fora não dá pra perceber que essa é a batalha, que essa era a luta que tá lá atrás. Né? A gente se conheceu, deve fazer uns 4 anos, eu acho, né? 3, 4 anos. Por aí. E eu tenho conversas aqui que eu não tenho em outros lugares com as pessoas, só que daí vai passar para mais 300, 400 pessoas assistirem. Então, obrigado por estar compartilhando essa parte da tua trajetória, né? Eu vim aqui conversar sobre o Thais, e a história do Thais vai envolver pai, mãe e tudo mais. Sim, né? com certeza. E eu queria pegar esse recorte, então, voltando ali, já que, né, entrando na parte estudioso, né? Tu saiu do colégio e foi para a faculdade já sabendo o que tu ia fazer, porque nós estávamos falando ali do estudioso, tu estudava, mas tu tinha alguma destinação ou o militarismo era o que estava pegando? Então, eu e meu irmão, a gente tinha um lance assim, tem, né, muito parecido. Nessa fase, a gente sabia o que não queria, mas a gente não tinha a menor noção do que nós iríamos fazer. Ó, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero... Tu vai fazendo os recortes, né? E eu fui pra faculdade, cara, velho, já, com filho, já... Então, assim, veio vindo, o meu avô falece e aí perde aquela base e eu tenho que ir trabalhar. Eu sou um dos primeiros, dos netos que saem para trabalhar. Né? Então, imagina, 13 pessoas morando numa casa. Chegar um momento que, seguinte, papel higiênico, mano, era jornal. Jornalzinho, né? Cortadinha, aquela coisa arada. E tem que ir alguém... ir pra rua para começar a ajudar, porque não tava dando mais, porque aquele cara que tinha a maior receita morreu, e agora essa grana vai ser administrada, vai ser uma pensão, que vai ser uma parte para minha avó, e depois aqui a parte dela foi pros outros tios, né? E aí o meu tio, que entrou, começou a fazer o papel que eu fiz durante muito tempo para minha mãe, ele começa a fazer esse papel e tipo assim, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar. Não, vamos fazer. E aí foi o meu primeiro estágio. Fui trabalhar na Fundação de Economia e Estatística, na Duque de Caxias 1091, se eu não me engano. Você era 95 por aí, então? 94. Exatamente, 94, 95. Tetra, na época do Tetra. Tetra... Colares, né? O seu Colares, o projeto Guri Trabalhador. Tô eu lá. Ele falava bem assim, né? O doutor Alceu, né? O doutor Alceu falava assim. A Neuza Canabar, secretária de Educação. Cara, eu sou velho. Meu Deus. Agora que eu lembrei da Neuza Canabarro, quem estiver assistindo e é gaúcho vai lembrar de muita coisa, né? Então, nessa época, cara... Tô ali na pegada e com aquele pensamento. Eu não posso deixar de estudar. Eu vou trabalhar. Eu pagava a fatura da energia elétrica. Uma das coisas que eu disse para minha avó, eu vou ajudar com a luz. Então, eu pagava a luz e o resto já comecei a ter os meus negocinhos. Então, eu comprava o meu tênis, a minha calça, meus negocinhos, né? Que eu queria andar de marca. Aquilo tudo que eu não tive na primeira infância, sim, ali... Courolândia Couro Sport foi a primeira loja que eu fui comprar um tênis, cara. Eu me lembro como se fosse hoje. Sim, já tava com 17 anos por aí. 16 para 17. Não, era 14 para 15. Aí 16 vem essa outra fase, que daí eu saio de um projeto, que era o Guri Trabalhador, daí eu vou para um outro, daí eu pego um estágio de segundo grau, e eu estudo até 1996 no Inácio Montanha e tipo assim, cara, tô chegando aos 18 e aquela farra de ser músico e de trabalhar e de estudar. Bora, a Elizabeth Allende Lopes deve estar também viva e vai lembrar. Eu trabalhava depois, já quase me formando, num setor de editoração. Eu gosto muito de ler porque nessa época eu já fazia muita leitura.
O setor de editoração na FEE era o seguinte, eu tinha que ler todas as publicações, eram 2 pessoas. Então, eu lia o original e ela lia aquilo que era o escrito pelo autor. A parte já impressa, né? E depois voltava para diagramação, ia para a editora e virava ou os anuários estatísticos. Então, eu lia tabela, eu lia gráficos, tudo. Não entendia bosta nenhuma de economia. O primeiro economista negro que eu vi foi o Dr. Carlos Nelson. Eu vi aquele negrão de bermuda e de terno e disse, que é isso? Que é esse cara? Mas naquela época era moda. Não aqui no Brasil, mas fora lá, né? E hoje é tranquilo tu andar de terno e de sapato sem meia. Sim. Cara, naquela época não era nada. Ele estava à frente do tempo. Muito, muito. E quando eu saio, então, da fundação e vou pro exército, cara, tipo assim, passei no vestibular, mas não tenho grana para pagar. Passei na UBRA. Não deu para passar na URGS, não deu para passar em nada daquilo. E, vou rodar agora, meu. E é mais o transporte até a UBRA, né? Transporte cidade, e né? toda a coisa arada. Meu irmão estudou na UBRA. Eu estudei no IPA e ele na UBRA depois. E eu digo assim, vou servir aqui então. Vou pegar, mas soldado não quero ser. Não, soldado não. Porque meu avô já era sargento e toda aquela coisa arada. E aí fui pro CPUR, porque eu tinha segundo grau. Sim. Fui pro CPUR. E tipo assim, negrão, tu é alto, bem fortão, vai pra PE. Vai que os outros já foram, né? E aí eu olho aquele certificado e digo assim, você é soldado, recruta na PE. Eu digo assim, eu não entrei na faculdade e agora vou ficar 1 ano no exército. Mano, tem que acontecer alguma coisa. E aí, 18 meses depois, eu era 3º sargento, velho. Com 19 anos. Pelo caminho natural. Pelo caminho natural. Porque entram 350 recrutas anualmente. Inclusive, meu sobrinho me convidou para ir na formatura dele da Boina. Eu vou quinta-feira, ali na 14ª Brigada. Vou relembrar um pouco, porque eu sou fica ali na perimetral ali, né? Aqui em Florianópolis, fica ele ali é daqui? Ele é daqui, ele tá aqui. Tá. Né? Onde é que fica A aqui? PE fica lá na Correia Lima. Lá em Morro Santa Teresa. Tá. Sim. É. Então, eu subi, entrei como recruta, passei 3 meses num campo de soldado, depois mais 6 meses num campo como cabo, de formação de cabo. Tipo assim, 18 meses foi só ralando. Pensa no cara que ficou um fiapo, né? Mas no dia 10 de agosto de 1998, eu tinha sido promovido a 3º sargento, com 19 anos. Então, tipo assim, cara, eu entrei com uma perspectiva totalmente infundada, né? Eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu só não quero isso. E 18 meses depois eu era comandante de uma tropa que eles tinham entrado recentemente comigo. Então era todo mundo, tipo assim, meio que igual. E aí acaba que alguns não entendem que agora tu é chefe, que tu tem que mandar os caras. Ainda mais que no militarismo realmente é uma hierarquia, não é brincadeira. Tipo assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Né? E eu, logo em seguida, também, aí vem a parte da docência, eu fui escalado para ser instrutor de curso de formação. Cara, foi a primeira virada de chave para instrução. Para instrução, para docência, para entrar realmente nesse campo de lecionar. Mas eu fiz muita merda, velho. Muita. Tá, mas tu na PE, tu ficou preso na PE? Eu não cheguei a ficar preso, mas o comandante me chamou, eu e mais um outro sargento, Maurício, que é... Tem que mandar esse vídeo. Tem. E ele disse assim, nós ia para um exercício lá e tal, ia ficar 10 dias... E ele disse assim, se tiver qualquer alteração no posto de vocês, é cadeia. Não tem detenção, não tem repreensão. É porque nós era muito perturboso. No caso, foi preventivo o aviso. Foi um aviso preventivo. E o nome do comandante... E o apelido do comandante era Mão Pesada. Imagina, o querido. Imagina o querido. Então, só para voltar àquela parte da faculdade, não foi nada planejado. Não, por quê? Porque, tipo, entre os 18 anos, com 19 eu já tava sargento, cara, eu tava ganhando muita grana. Tinha carreira pela frente. Eu tinha carreira, mas eu precisava fazer o concurso de sargento das armas, que era eu era sargento temporário, né? E todo ano tem prova.
Só que é o seguinte, mano, num ano eu tinha 18 anos e ganhava R$500, vamos dizer assim, no outro eu tinha 19 e ganhava 5 mil. Então como que muda a tua forma? Então, o teu carro já não é mais o que tu andava o ano passado, né? Andava de ônibus. Não. Teu almoço não é mais o mesmo. Meu almoço não é mais o mesmo, né? Eu comprei... O tênis de marca aquele já... Ah, não. Daí já era... eu comprei um 38. Eu andava... Cara... Ali na Princesa Isabel tinha uma cervejaria, chama-se Stuttgart. Depois, antes era Berlim. Velho, eu fui expulso daquela cervejaria, eu mais um outro colega, porque a gente achava que eram os caras, realmente. Assim, ó. Foi... Sim. Vai. Tá, e aí isso com 19 para 20. 19 já. E fiquei nessa lida aí durante 7 anos. E a noiva... Aqui em Santa Catarina. Aí que eu quero entender. Eu lá em Porto Alegre. Quando que vocês começaram? Quando vocês se conheceram? Antes de eu entrar no exército, a gente já era namorado. Vocês já estão juntos desde os teus 18, 25, 26 anos. Nossa, comecei a admirar mais a Leia ainda agora. Só de sacanagem. É verdade, mano. Não, tu é muito querido, cara. Mas parabéns. Quanto tempo, então? É 26. Se for olhar 94, 95, faz a conta aí, Beta. Tá, mas se conheceram em Porto Alegre? Aqui, no Carnaval. Aqui em Florianópolis. Tu é manezinho. Manezaça. Explica bastante coisa. Bah! nem te conto, né, cara? E foi um trampo. E foi um trampo pra mim. Não, eu imagino, então. Como é que é? Tu tá aqui só há 7 anos. Só há 7 anos. Tu foi pra lá, então? A Leia? Viveu lá 15. Caramba, cara. Viveu 15. Dessa lida toda, assim, que a gente... Como que foi? Foi num carnaval? Foi num carnaval. Um amor de carnaval que diz que acaba na quarta-feira, né? Subiu a serra, como diz, né? Amor de carnaval não sobe a serra, mas esse subiu. Essa parte que eu ia falar, eu não vou falar porque ela não gosta que eu diga a verdade. Eu vou deixar ela falar a verdade. Eu só vou dizer que a gente se conheceu, entendeu? Os motivos pelos quais ela me escolheu pra ser... Porque eu fui escolhido, né? Ah, é? Claro. Meu Fala Deus, mais, a minha esposa... Qual é a história? A minha esposa, ela devia de ser Miss Florianópolis, ela tinha que ser qualquer outra coisa. E aí, quando um neguinho como eu anda do lado de uma mulata daquela, tipo assim, mano, tu tá pagando quanto? tu tem que ter alguma coisa, né? Eu digo... E era só amor mesmo. Depois virou amor, entendeu? Primeiro foi interesse. Porque o meu tamanho justificava o que ela precisava naquele momento. Olha, eu não tô conseguindo entender onde nós vamos chegar, mas é melhor nós cortar por aqui, né, Beta? Ela vai contar, né? Corta. Em off. Outra hora em off, eu peço pra ela. Eu peço pra ela me contar. E aí a gente se conhece e começa a namorar e tal. Só que eu tinha que voltar pra Porto Alegre, né? E volta pra Porto Alegre, daí fica aquele namoro de correspondência, de carta e telefone, aquela coisa arada, e vai. Chega uma hora... Carta, mano. Eu tenho carta até hoje. Ela não sabe. Eu tenho algumas cartas dela até hoje. Eu tenho todas. Ai, ela tem todas. Cara, eu tenho algumas. A nossa pré-produção podia ter preparado esse pedido antes, né? Nós ia começar a abrir cartinhas aqui no ar. Cara, que legal. Mas imagina, eu fiquei com a Bia há 5 anos namorando à distância. Eu achei que era um monte, mas eu já tinha internet, tinha tudo. Vocês superaram tudo. Não. Carta e orelhão. Não telefone tinha não tinha, né? Não. Ela pegava uma... Como é que se diz? Tinha... E não era nem cartão, era ficha telefônica ainda. Ficha telefônica ainda. E aí, tá, eu sou um jovem inconsequente, né? E a minha sogra, tipo assim, olha pra mim assim... Com esse gurizinho aí. Ele só quer passar... Coisa de sogra. Coisa de sogra. Mas depois ela virou minha fã, assim, ó, ao cubo, né? Minha sogra também é outra que Deus levou. E uma queridona, se fosse viva hoje, ia continuar sendo minha puxa-saca, né? Porque, tipo, né... Quando tu supera as expectativas de alguém, cara, ele vira teu fã. Não tem como não ser. E a minha sogra era isso. Porque ela olhava assim pra mim, não vai dar. Não vai rolar. Era magrinho, cabeçudo. Não ia render. Não ia render. E aí a gente, e chegou um momento que a gente se brigou. Aí se brigou e como tava... Tinha que ter, né? Tinha que ter e a gente se apartemos. Quando se apartemos...
A gente tava com o quê? Já tava no quartel? Ficamos 1 ano separados, né? Ela lá, eu aqui. E meio que voltou aquele affair, assim, tal. Ah, te vi, opa, né? Te vi outra vez. E tá, vamos conversar. E aí a gente volta e engatou a segunda. Daí nessa época eu já tava no quartel, né? Quando eu saí 3º sargento, que daí ela engravidou e tal, aquela coisa. Daí a minha sogra, tipo assim, ó. Agora que tu comeu o lanchinho, não adianta ir pro recreio. Tá entendendo? Comeu o lanchinho antes da hora, vai ter que assumir. Quando tu me sugeriu fazer o canal de cortes, era pra ter esse tipo de corte, assim, ó, só. Minha sogra me olhou e falou, agora que tu comeu o lanchinho... É esse tipo de corte que eu quero fazer. Beleza. Tu te ralou, tu que deu as ideias dos cortes. Não, tá ótimo. Né? Não, e detalhe, disseram, tipo assim, ó, cara, o Luiz, ele vai extrair de ti, ele vai te, né, é que nem o peru, né? O peru no Natal, tu tem que dar um negocinho pra ele ficar meio bêbado pra cortar o pescoço dele. E aqui é assim. Não sei, né? nunca matei eu o peru acho que dando bebida pra Beta, ela trocou os copos, que ela deu a 0 pra ti e a alcoolizada pra mim, né? É muito provável. Então, assim... Não, tem uma mágica aqui que a gente bota um pozinho de pilim-pim-pim e vai saindo das verdades. Mas aí você estava com 20 anos, 21, separado, voltou. Aí voltou, eu acho que até antes, assim, porque eu tô com 19 como 3º sargento e a gente já estava junto de novo. Tá, entendi. Aí, tipo, agora tem que fazer valendo. Então vamos casar e as ganha, né? As verda. Aí eu com aquele uniforme branco, né? Militar e aquela... Deve ter ficado bonito, moreno, né? Teve. A cara dela. E ela também, que ela é linda. E ela buchuda, né? Já tava com 4 meses, já com o do meio, né? Com o do meio. Porque assim, ó, outra revelação. E isso foi o que ela diz que se apaixonou por mim. Quando a gente se conheceu, ela já tinha o Sérgio Ricardo, que tava com 2 para 3 anos. E ela já tinha um outro relacionamento anterior. Então, tipo assim, cara, tu já é mãe solteira. Isso eu vendo a minha sogra pensando agora, tá? Tu já é mãe solteira e tu vai pegar um guri de 16 anos pra criar. Pensa, né, minha filha? Pensa. Só que ela não tinha dado tempo, obviamente, de ela saber a minha história, de conhecer o que eu já tinha passado até ali, dos 14 até os 16, e o que viria a partir dos 18, né? Então, o Sérgio Ricardo, ele vem pra minha vida, assim, como o meu filho, que é mais filho do que os meus filhos. Porque aos 7 anos, eu chego no aniversário dele, e ele corre, assim, me dá um abraço. Pai! Ainda bem que tu veio. Eu digo, como assim, pai? Né? E tu já começa a alimentar toda essa família que já vem pronta. E hoje não tem, né? Meu filho mais velho já tá com... A Antonella tá vindo no caminho, tem um Arthur que já tá aí, né? Eu já sou avô, já, cara. Já é avô? Já. Vocês são avós? 2? 2, agora. Sérgio Ricardo tá com 28, 29. Ah, tá aí ele, ó. A família toda. Tá ali, ó. O Serjão, atrás de mim. A Francineide, né? A Franciele é minha nora. O Arthurzinho ali. O Samuel tá aqui. O Samuel é o cara que é o responsável pelas edições dos nossos vídeos. É esse Samuel? Carinha. É o Samuel. Mas ele cresceu, então, porque quando eu conheci ele não tava... Exatamente, cresceu. Ele tá com 13 agora. Estamos ficando velho mesmo. Passa rápido. Não, mas eu não tô acreditando que vocês são avós. Sim, meu Deus. tá ali, ó. Sacanagem dos filhos, né? Fazer você ser avô tão novo. Cara, mas isso aí foi muito legal, porque era uma das coisas... Tá lá no meu vision board, né? No meu vision board tá aqui, ó. Gente, vision board é o seguinte, é a 4 divisão. O que você quer fazer na sua vida, o que você planeja na sua vida, você vai executar. Mas precisa realmente projetar. O cérebro não sabe se aquilo já aconteceu ou não. E o meu vision board tem muitas, como é que se diz? Montagens. Então tá lá uma foto de todos nós e atrás tá o castelo da Disney.
eu vou pra Disney. Eu vou levar toda a minha família pra Disney. Vai. Mas isso aqui foi só um ensaio, né? Pra gente passar. E aí eles tiram onda de mim porque naquela Fire Whip, né? Todo mundo foi. E tinha que alguém cuidar das malas, né? E eu fui o encarregado de cuidar, entendeu? Não tinha ninguém. Entendi, foi só por isso. E aí dizem que eu não fui porque eu arreguei. Não, rapaz, eu sou Corinthians, mano. Não, tu segurou ali porque na Disney tu vai com tudo. Tu vai em todas. Vai. De esporte radical, então não é muito fã. Altura, não. Já foi, né? Já foi tempo. Essa época. Querido, Netflix é uma emoção muito forte pra mim. Ter que encontrar o filme certo. Não, dá até tontura. Cara, parabéns pela família de vocês. Inspirador mesmo. O que eu noto, cada vez que eu converso aqui com as pessoas, eu vou admirando elas. Quando acaba o papo, eu tô assim, meu Deus, como é que eu não conhecia essa história antes, sabe? E a tua é mais uma das histórias. Colorado? Esse é o Hot Wheels. Então, Colorado? Ele é colorado e eu sou gremista. Tu é gremista? Só pra contrariar, né? Só pra contrariar. O resto da tua família é colorado? Meu tio colorado. A minha avó era gremista. Aí tu foi pro lado dela. Aí eu puxei, né? É porque toda vez que eu chegava em algum ambiente, é negrão, é colorado. É negrão, é não sei o quê. Eu digo assim, ó, eu sou gremista. Só pra contrariar. Quero ver quem vai botar a banca. Vai botar a banca e vai dizer por que eu não posso ser, né? Invocadinho também, né? Eu gosto muito do combate. Já deu pra perceber que eu sou, né? Imbativo, né? Nos nossos eventos, tem o Dr. André. É uma maravilha. Doutor depende. Dr. André, eu também quero saber da história dele. Vou trazer ele aqui com certeza. É outro cara que tu vai te surpreender, velho. Cara, não, eu já tenho me surpreendido em conhecer ele. Velho. É uma história, assim, muito top. Dr. André, abraço. Quero você aqui também. Mano, deixa eu falar um lance pra ti, porque é o seguinte, a gente tá conversando aqui num ambiente, mas não tem a menor noção de quantas pessoas vão estar assistindo isso. É como se realmente nós estivéssemos sentados aqui e tal. E a repercussão que isso vai dar, eu sinceramente não sei. Agora, o que eu de fato quero e o que eu busco todos os dias é ser realmente alguém que promove a transformação neste ambiente, nesse ecossistema. Eu sempre uso essa expressão de ecossistema, onde a gente está inserido juntos. Porque neste ecossistema, cara, tu vai chegar nessa parte, tu vai me apertar. Tu vai me apertar, é ótimo. Vai. Porque eu tipo assim, ó, pivotei. Eu vivi coisas dentro dessa nova fase aqui em Santa Catarina e principalmente dentro dos condomínios que, mano... onde tua faculdade encontrou um outro caminho. Porque tu vinha do direito, né? Tu fez direito para pensando advogar. Ou não? Qual que era a linha? Não. A linha foi a seguinte. Eu saí do exército, fiquei 7 anos lá e não tinha me formado, não tinha feito nada e fui fazer... Perdão. Eu fui fazer um curso de vigilante. Daí aquela foto que a Beta já mostrou, né? Então, a minha primeira profissão, eu sempre considero como vigilante. Foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. Essa aí. Eu já vi uma palestra tua que tu mostrou isso aí. Na Sindiespo, tu não usou? Na Sindiespo, E o seguinte, nesse momento, eu estou ganhando 10, né? 1/10 daquilo que eu ganhava há um ano atrás. Eu tenho 2 filhos, financiamento de casa, financiamento de carro, toda uma realidade financeira que não... Um padrão de vida já. Total. Cai. E neste momento eu estou numa portaria lá em Triunfo, na Copesul, na Companhia Petroquímica do Sul, e eu estou armado e um dia eu decido que é o seguinte, cara, não vai fazer diferença nenhuma se eu tirar minha vida aqui agora, porque tem o seguro da empresa e aquelas coisas, achando, né, que ia dar, e eu ia dar cabo na minha vida. Porque, tipo, foi uma descendência, assim, ó, muito grande e muito rápida, né? O dinheiro acabou rápido, as dívidas já estavam se avolumando. E um dia eu chego em casa, eu saía de casa, eu levantava 4 da manhã, pegava o ônibus na frente da minha casa ali, eu morava na Restinga nessa época. Eu pegava ali às 4:30 da manhã e saía dali e ia até Cachoeirinha. Cara, aquele ônibus... É da zona sul de Porto Alegre até a zona norte, no caso, passa a zona norte passa e vai a zona adiante. Norte, exatamente. Atravessa totalmente a Saía
De Porto Alegre entrava em Viamão, saía de Viamão, entrava em Porto Alegre, depois entrava na Alvorada e saía lá em Cachoeirinha e descia na base da empresa. Depois a gente pegava um transporte, um ônibusinho, um micro-ônibus que levava da base da empresa ali em Cachoeirinha até Triunfo, mano. Então eu chegava lá 5, 10 para 7 para puxar 12 horas de portaria. 12 horas. E todo dia era isso, era 12 por 36, 12 por 36. Nesse intervalo da 36, eu estava trabalhando numa empresa de consultoria que, tipo, eu conheci no Exército, comecei a fazer freela de cursos para capacitação para órgãos públicos. Eu trabalhei na FDRH, que é a Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos. E ali, então, fazia curso de liderança, coordenação de equipes, eu preparava todas as palestras e tudo, de novo a docência, né, no meu caminho. E nesse dia, assim, que eu resolvo, né, não vou mais, a minha esposa disse assim, ó, olha só, a Mairise tá tentando falar contigo já faz 3 dias. Eu digo, o que essa guria quer comigo? Né? Ela era namorada do meu irmão e tava tentando me ligar e toda vez que eu chegava, já era muito tarde e tal. E um dia eu resolvi ligar para ela de volta, numa das minhas folgas. E ela, Taizo, estão dando bolsa de faculdade de estudos lá no IPA e tal. E eu digo, tá, e daí? Não tem dinheiro, filha. Eu não consigo nem pagar minhas contas e tal. Não, é 100% gratuito, só precisa ser preto e pobre. Eu digo, opa, os dois eu já sou. Então, onde é que dá o nome, né? Não, corre lá no Secune e faz lá. E o que precisa fazer? Tem que apresentar lá os comprovantes de renda, tem que fazer uma provinha e tem que fazer o vestibular, né? Vestibular de novo. Eu já tinha passado naquela vez e não consegui entrar, então meio aquele trauminha, né? Eu digo, eu tô ferrado. Que é um peido pra quem tá todo cagado, né? Isso era 2000 já. 2004. Grêmio rebaixado. Negócio tava ruim, do primeiro ao quinto. Tudo em volta tava circulando. E aí eu fui lá, fiz a gente tinha que fazer uma prova de conhecimentos gerais de cultura negra. Eu só sabia que eu era negro. O resto... Nem tinha estudado essa... Não, só I Have a Dream. Tipo assim, né? Martin Luther King e tal, e pronto. O resto não tinha essa identidade, essa formação. Enfim. Aí fiz o vestibular e depois tinha que apresentar os documentos. A parte dos documentos era mais fácil, né? O meu contra-cheque era uma miséria. E eu já estava com 3 parcelas do financiamento da minha casa atrasada, né? Então eu costumo dizer assim, ó, ou eles realmente olharam, não, esse negrão precisa, ele tem que entrar. E aí tinha... com certeza teve esse tipo de avaliação, porque eu estudei também lá no Americano, no IPA. Estudei também lá e tem muito bolsista e realmente é pra... Tem o recorte, né? E tem todos, todos conhece, dão certo. Então os bolsistas que eu conheço deram certo. Todos exatamente. Que eu conheço. Tu é mais um. Tem quem não conhece, não entende do que nós estamos falando, ainda bem que o Luiz sabe, o IPA, o Americano, era high level. Só estudava lá, era curso de educação física, nutrição, só os mais referências, né? Daí depois, quando o IPA passou a ser Centro Universitário Metodista, comprou a FADIPA e eles viraram hoje, né, uma universidade, cara, eu passei por todo esse processo, mas é bem isso que o Luiz falou. Eu estudava no colégio ali nessa época, no Americano. E a gente me formei em 2006, nós devemos ter se cruzado ali no colégio, certeza. Nem sabia disso. Várias vezes eu fui a pé ali do IPA até a Princesa Isabel. A pé, mano, porque não tinha grana. Uns 10 km mais. Saía 10 horas, tipo, a aula acabava 15 para as 10, chegava lá 11h30, 15 para meia-noite para pegar o Restinga Glória. E aí, mano... Quem vê close não vê corre, como dizem, né? E aí, mano... Quando eu fiz, né? Tinha 60 bolsas. Eram 60 bolsas. Praticamente 50% era só para educação física.
Eu acho que naquela época, tipo assim, ó, essa negrada, vão jogar na educação física aí, eles vão ensinar a jogar bola e pronto, entendeu? E tinha só 5 bolsas pro curso de Direito, cara. Mas tu tá rindo porque às vezes é racista e tal. Não, mano, não é que assim. Que eu acho divertido o jeito que tu leva isso. Acho que tá com bom tom. É no bom tom. E... É uma sátira à sociedade também. Mas, óbvio, né? Uma sátira à sociedade, mas falando de uma forma realista, que ainda hoje as pessoas não entendem o porquê eu estou em determinados lugares. Como é que ele tá aqui? Como é que ele chegou aqui? Como é que ele dá palestra em tal lugar? Como é que ele almoça no Copacabana Palace? Como é que faz isso? Cara, mas tipo assim, ó... Isso é só uma de tantas facetas ou necessidades que nós temos de discutir a sociedade. Tem a questão LGBT, tem a questão homoafetiva, tem várias questões. E quando tu senta com alguém que é esclarecido e bem resolvido, velho, nenhum problema há quando tu vai tocar em assuntos dessa natureza, né? Sim. Tanto que eu tenho amigos, né? Eu sendo crente, eu tenho amigos que são gays, cara. Sim. Amigos. Sim. Mas, não. Daí voltando só para aquela parte lá, né, da torcida organizada, em determinadas congregações, tu vai ser meio que execrado, né? Não. Mas o que Jesus fez durante toda a caminhada dele se não foi agregar, se não foi trazer aqueles que ninguém queria, né? Sim. Prostituta lá, Maria Madalena, e ladrão e toda... Ele almoçou na casa de Zaqueu. Zaqueu era ladrão, cara. Zaqueu, ele tava pendurado numa árvore, assim, ó, hoje eu vou jantar na tua casa. E o cara era corrupto, mano. Então, é o seguinte, essa parte, como tu tava falando, né, em relação à negritude e todas as questões sociais, velho, se tu vier conversar comigo já com uma pré-zunção ou um pré-conceito, talvez eu te surpreenda. E muita gente que não tem... muita, como é que se diz, não tem muita simpatia comigo, vai achar o seguinte, cara, mas eu achei que tu era arrogante, que tu era isso e tal e aquilo, mas é só num tempo como esse que a gente tem condições de mostrar quem realmente nós somos, né? Sim. Voltando para a faculdade, só tinha 5 bolsas para o curso de Direito. Eu não queria fazer administração hospitalar, que era um dos cursos, eu não queria fazer nutrição. E eu também, de novo, naquela questão, né? Eu sei o que eu não quero. Mas olhei para o direito e o direito olhou para mim. E eu olhei de novo, eu digo... faz sentido esse negócio de ser meio defensor dos frascos e comprimidos, né? Minha vida inteira tinha sido assim. Eu dava a cama para os meus irmãos. Eu entrei muito nessa vibe de sempre defender a minha mãe e tal. Eu digo... Cara, mas são 300 cabeças para passar nesse processo seletivo aí. E ainda tinha mais o vestibular. Eu botei na minha cabeça e disse bem assim para uma colega, hoje é advogada também. Eu só preciso de uma vaga. O resto, vocês que se virem, né? Então eu só preciso de uma vaga. Daí era eu, o Thiago, a Renata e a... Esqueci o nome daquela minha colega, cara. Mas eram... os únicos 5 num curso elitizado, né? Cara, a faculdade de Direito vem as faculdades mais caras. Medicina, odontologia e Direito. A mensalidade naquela época do meu curso era R$ 1.500. R$ 1.500. Então eu não tinha dinheiro nem para tomar o café. Então eu entro numa turma eminentemente branca, elitizada. Sabe quem foi minha colega de turma? Ana Maria Augusta Feldman, que foi secretária de Educação também do estado do Rio Grande do Sul. E aí, eles não entendiam também a minha vocalização, né? Porque quando eu falava, mano, eu falava. Vocês não têm noção. Tipo, Racionais, 1994, né? O meu irmão que gosta de ouvir Racionais também, né? Fudidamente voltando, Racionais, MCs. E chegou de fim de semana, todos querem diversão. E o papo era reto, porque eu fazia no final de semana uma capacitação de conhecimento de cultura afro-mundial.
Aí a bolsa, ela não só me dava a manutenção da mensalidade, ela me obrigava, era uma condição para você ser bolsista, a fazer uma extensão, literalmente era uma pós-graduação em conhecimentos, tanto na parte da poesia, matemática, literatura, e todos os alunos do curso, né? Tanto o pessoal da educação física, do direito, sim, e tudo assim. Todo final de semana a gente ia. E depois eu tinha que fazer estágio da faculdade lá na Vila Cruzeiro, lá na Vila Tronco. Maria Mulher, era uma ONG de defesa a mulheres, né? De combate à violência. E eu levava o Tevin, que é o do meio, na Cacunda, saía, né, da aula no sábado, estudava ali no Teresópolis, eu acho que era ali, e ia a pé ali do Castelão da Nonoai, eu acho que é o nome daquela rua, eu me lembro, que é a terceira perimetral, e subia toda aquela rua e descia para ir lá no Maria Mulher, né? Então a faculdade, para mim, ele foi um trampo, velho. Porque daí depois, nesse período... E eu tô como vigilante, cara. Eu era vigilante lá, fiquei 6 meses. O primeiro semestre foi só... Eu saía de casa às 4h30, chegava às 7 lá. E chegava na faculdade 9 da noite. Durante 6 meses. Minha primeira nota, 3,5. Lembrei do abraço do meu avô. Daquela minha nota lá, única nota vermelha que eu tinha tirado. Eu digo, isso não é pra mim. Não. E ficava dormindo. Mas era desumano, não tinha como tu Desumano. Tinha como ser melhor. Aí, a primeira pulada na granada, né? Eu já não ganhava aquilo tudo. Mas tinha tido, então, a oportunidade de continuar estudando, que era através desse recorte, né? Eu chego na empresa e digo, pô, pode me ajudar aí, me bota num posto mais perto, dá pra resolver aí a gente, de repente, numa outra escala. A supervisão, não tem. É isso que tem, se tu quiser, é a rua. Podiam ter te ajudado, né, cara? Podia. E aí, o que eu fiz? O meu supervisor na época, Lucas, foi um dos caras que me apoiou muito a não desistir desse... Porque no início, cara, não fazia sentido, não tinha como assim, continuar. Entre escolher um outro, ia ter que desistir da faculdade. A minha família precisava que eu estivesse trabalhando e fizesse a manutenção. E o estudo, tipo assim, cara, outra hora tu estuda. Outra hora tu consegue isso, né? Mas agora não é o teu momento. E o Lucas, ele dizia assim, ó, continua, Necão. Continua, não desiste, porque ali na frente vai virar. E aí, 6 meses depois, eu cheguei seguinte, ó, se não me tirarem daquele posto, eu vou pedir para ir embora. Cheguei assim pra supervisão, né? Falei pro Lucas, mas o Lucas pegou e passou pra coordenação. E eles não levaram a sério. Daí eu cheguei o seguinte, pode me mandar embora. Me manda embora. Não, mas a gente, né, quer que tu fica ali. Então me coloca, porque eu não vou conseguir estudar. Vocês estão entendendo? Mas a verdade é que a empresa não queria que eu estudasse. Cara, tipo, tu tá numa posição e que essa é a posição. Era uma empresa pequena, entendeu? Então, não tem espaço para ser supervisor. Se tu for promovido depois que tu te formar, tu vai demitir o Lucas. E não era esse o meu projeto. Então, vamos fazer o seguinte. Lucas, foi bom enquanto durou, mas eu tô indo embora. Pedi demissão sem ter nada certo. Nada. Mulher, filho, dívida e o caramba 4. E fui trabalhar numa rede de salão de beleza. Porque tinha uma vaga para auxiliar de manutenção. Eu não sabia trocar uma resistência de chuveiro. Sabia nada. E aí sentei na frente do dono da empresa. Não sei se tu conhece, era o Corte Zero. Tinham 12 salões. É muito famoso. Muito. Não sei se ainda existe, deve existir. Não sei. E o Rogério olhou assim pra mim, eu tava de terno, cara. E ele olha pro lado e... Tu tem certeza que tá na vaga certa? Eu digo, é para auxiliar de manutenção? Foi o Vinícius que me indicou aqui. Mas, na verdade, é o seguinte, ó.
eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas não, eu tenho essa competência aqui, esse aqui é o meu currículo e tal, e me contrata, tu não vai te arrepender, vamos, eu tô precisando. Mas não disse pra ele que eu tava passando fome, que eu tava difícil, eu reforcei. Tu vendeu o teu currículo. O meu currículo. Eu vou te entregar. Queria, onde tu queria Exatamente. Chegar. E aí ele olhou pro lado, assim, e falou assim com o Martinelli, tu tá precisando de ajuda, né? Tipo assim, ó, eu nem preciso contratar esse cara, né? E ele tipo assim, disse que tá precisando. Tu tá precisando de ajuda, né? Tô. Ah, tá. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vi que tu tem experiência em contabilidade, que tu trabalhou no Exército com gestão financeira. Sim, eu fazia contas a pagar, eu trabalhava lá na seção de pagamento pessoal, era comigo, eu mandava em tudo lá. Então tá, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou te contratar como auxiliar do Martinelli e tu entra aí e agora eu vou... O cara que eu preciso, eu não sei quem eu vou contratar, mas então eu fui contratado por uma vaga que nem existia, né? E aí comecei. Que massa. Saí de lá e ficou menos pior, porque o Corte Zero, a sede era ali na Cristóvão Colombo e eu subia a pé. Quintino ali. Toda Quintino, ia a passos lá, né? Aí depois eu tinha um carro, mas não ia por causa da gasolina. Era um Voyage preto, cara. Massa pra caramba, né? Turbinadão. Mas aí vai acabando a grana. Isso aí já era 2008. 2004, 2005 para 2006 ainda. Foi muito rápido, assim. 6 meses. Aí já saí dali, já vai pro Corte Zero. No Corte Zero eu fiquei, eu acho que 1 ano. E nesse período, de novo, né? Tu bota alguém dentro de uma área, tu automaticamente, se tu tem, né, algumas soft skills bem, tu vai passar. E aí ele já me promoveu para um outro setor e já me botou no outro e tal. E foi subindo a minha grana. Eu fui voltando a ter aquela grana. Não era tudo aquilo que eu ganhava, mas chegou um momento que faltava ainda a grana para chegar. E eu disse assim, Rogério, tu não quer comprar meu carro? E, tipo assim, ele tinha uma BMW, cara. E uma L200, cara. Comprar pra quê, cara? Tipo assim, porque ele não queria me dar o dinheiro, eu não queria pedir o dinheiro emprestado. Tipo assim, ó, compra o meu carro, cara. É um Fuca 66 vermelho, cara. E ele foi lá e comprou. Só não pegou o Fuca, né? Me deu o dinheiro. Como se tivesse comprado. Exatamente. E te deu de presente o Fuca. Me deu de presente o Fuca, cara. Que legal, cara. E aí eu continuei lá um tempo. Então essa troca de relação também era muito de gratidão também com ele, né? Muito. O Rogério é outro cara, assim, ó, Deus coloca pessoas na minha vida, assim, ó, em todo esse deslocamento que eu venho fazendo, de maneira que, cara, não tem como explicar se não for exclusivamente Deus. Não tem. Porque daí eu pedi demissão lá, sem ter nada, e aí fui fazer essa entrevista, que era indicação de um irmão da igreja lá e tal, mas sem garantia nenhuma. Mas eu já tinha pulado na granada. Então, geralmente, tu faz isso, né? Tu só solta uma coisa pra pegar outra, né? E eu, fiquei lá, chegou esse momento, bati no teto, o Rogério viu que não conseguia mais segurar, e ele disse assim, ó, cara, se eu tiver que aumentar o teu salário de novo, e eu não pedia, eu simplesmente entregava e ele chegava e dizia assim, ó, velho, daqui um pouco tu vai ter que ser gerente, daqui um pouco tu vai ter que ser meu sócio e tal. E numa vez só que foi essa situação do carro, foi que ele disse, né, eu compro teu carro, fico com essa grana aqui, se não me engano, eu acho que foi R$2.000 na época, porque a minha casa tava sempre atrasada, eu só conseguia pagar e voltava e tal. E aí eu ligo para um amigo que serviu junto comigo, né? Roxo, cara, não tem mais para onde subir aqui e a faculdade tá ainda me consumindo tempo e tal, e eu preciso continuar estudando e também eu preciso botar minhas contas em dia. Tem alguma oportunidade aí? E esse cara já estava trabalhando pode dizer o nome das empresas, claro. Tudo assim, na Estemac Grupos Geradores. Outra empresa, assim, top que passou na minha vida. E também atua no nosso mercado hoje. E ele, tá bom, Negrão, vamos lá então. E aí me ligou e me convidou, seguinte, velho, eu vou fazer por ti até aqui, depois é contigo. Então eu fui pra frente do entrevistador e quando chegou a hora, eu fui reprovado. Os caras... Tá, mas o que um advogado quer aqui? Eu nem era, tava fazendo faculdade, né? Vai ser vendedor e tal. Eu digo, não, mas eu converso bem, eu tenho uma habilidade e tal, não sei o quê. Blá, blá.
Aí, tá, né? Volta, e até aí eu não sabia, fiquei sabendo só depois, né? Aí volta lá pro setor, que era a divisão de serviço e peça, e você é entrevistado pelo quem seria o meu coordenador, né? É o Anderson Pinto. Bah, gostei de ti, guri. Pô, tu tem umas habilidades. Esse cara, meu, ele tem um projeto de contar a história nos hospitais para crianças com câncer. Caramba. Então, é a típica pessoa que ela não avalia o teu currículo, ela avalia quem tu é. E eu sempre falo isso e repito, contrate caráter e treine habilidades. Muitas vezes tu vai achar que o cara tem um currículo ferrado, vai te entregar muita coisa e daqui a um pouco não é. Mas o cara, ele tem, né, a capacidade de cumprir tarefas muito bem, ele é um cara que vai cuidar do teu negócio, então contrata ele e desenvolve a habilidade dele. Foi isso que ele viu em mim. E aí quando ele recebeu a negativa lá do RH, ele ficou com um problema. Então tava 1 a 1, né? O RH não me queria e ele queria. E aí ele jogou pra cima pro gerente, né? O Rian Jobim, deve estar ouvindo também. Um cara tá nos Estados Unidos hoje, seguinte, cara, top. Pensa num diretor que também consegue agregar pra caramba. E aí ele pegou e disse assim, tudo depois que a gente ficou amigo, eles foram contar a verdade pra mim, né? Sim. Ele disse assim, o Anderson Pinto, é contigo, cara. O que tu decidir, eu banco lá no RH. Não, eu quero ficar com ele. E aí, tipo, me bancaram. E o RH teve que me engolir. Eu fiquei 2 anos vendendo serviço e peça. O primeiro a bater meta. O primeiro a fechar. O primeiro sempre. Pau e pau e pau. Daqui um pouco, volta eu pro RH. Ué, o que tu tá fazendo aqui, Thais? Me chamaram, disseram que tinha uma vaga para vendedor de equipamentos. Eu comecei vendendo troca de óleo e filtro. E aí ouviram falar que tinha alguém que batia meta direto, tal. E tinha um processo interno. Então, manda esse cara vir. Tá? E quando eu me bato lá na RH de novo, aquela nostalgia 2 anos depois, né? Ai, eu tô aqui. Daí chega lá o gerente de novo, né? O que tu tá fazendo aqui? Me chamaram, não sei o que ia fazer aqui, tá? Mas... E eu já tinha passado pela metade do semestre, minha casa já tinha ido a leilão. Eu fui o primeiro caso dentro da faculdade de Direito lá do Serviço de Assistência Jurídica. Tinha 9 colegas que estavam defendendo a minha causa lá. E aí, eu tô aqui, né, o Bittencourt. Cara, é o seguinte, ó, eu não sei como é que tu veio parar aqui, mas quem vai ver isso aí vai ser o pessoal lá da Advem, que era a administração de vendas. E aí eu, vou pro outro. Um outro cara, gente boa. Cara, como é que tu chegou aqui, velho? Os meus números, né? Batendo meta, tal. Eu digo, pô, massa. De novo, 1 a 1. Um não me queria e o outro queria. E aí cai de novo na mão do gerente. Daí era o Marcos Hernandes. Cara, pensa num cara assim, grandão, tipo Faustão, tal, assim. E, porra, gostei de ti, hein? Legal, hein? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos aguardar aí esse processo do pessoal do RH e tal. Daí eu peguei e me adiantei, né? Cara, seguinte, ó, se depender do RH, eu não vou vir. Eu já tinha sido preterido da outra vez e tive que provar que eu tinha condições de vir aqui. É mesmo? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou dar umas perguntadas aí pra saber... Era carioca, né? Já dá pra entender pelo sotaque. Vou dar uma perguntada aí como é, ele foi sondar, foi saber quem eu era, né? Sim. E, de novo, né? Perguntou pra um, perguntou pra outro, aí de novo um cara, não, vou pifar esse cara aqui. E aí, mais 2 anos, meta, e aí a meta já era de 1 milhão, né? E aí era 1 milhão, 2 milhão, 3 milhão, 4 milhão, 5 milhão. E eu tô quase me formando. Já tô chegando no final da faculdade. E aí são 5 anos, velho, numa baita de uma empresa, um negócio assim, mega top das galáxias. E eu tô prestes a pular na granada de novo, né? Sim, até porque tava te formando em Direito, nada a ver com o que tu tava fazendo. Nada a ver. Formando, vendendo, viajando. O último semestre eu tava fazendo 12 cadeiras. 12. Meu Deus do céu. Eu estudava de manhã, de tarde, de noite. Mas como tu não ia trabalhar? Eu ia. O Marcos Hernandes sabia. Então, antes, na segunda-feira, eu ia direto pro IPA.
assisti as 2 primeiras aulas e depois, 10 horas da manhã, eu já estava chegando na reunião de vendas. Tipo assim, vamos embora, o assunto chegou e tal. E ninguém sabia que toda segunda-feira eu tinha aula, só ele. E aí, todo mundo achava assim, pô, esse cara sempre chega atrasado e tal, não sei o quê. E eu ficava de boa. Depois de tarde, como eu era vendedor externo, eu tinha que viajar e aí eu combinava com outros 2 vendedores. Cara, dá pra tu ir pra mim em Gravataí ou em São Cepé, cada viagemzinha curta, que hoje eu tenho que fazer o TCC, eu vou pra biblioteca. Daí eu ia pra biblioteca da PUC, ficava a tarde inteira e ficava só monitorando o meu colega indo lá fazer a viagem. Daí muitas vezes ele tirava o pedido e caía na minha conta, né? E de noite, daí eu ia pra aula normal. Foi assim o último semestre. Virando como sempre. Sempre, né, velho? E aí eu digo assim, ó, quer saber? Agora eu vou advogar. E aí cheguei, Marcos, eu vou embora. Não, cara, espera um pouco. Não, vou embora. Não, espera um pouco. Não, vou embora, cara. Não dá, eu vou ser advogado agora. Eu quero ser advogado. Eu estudei pra isso. Eu sou mega top. E pá, e quando vê, pum, dei com a cara, não passei no exame da ordem. E aí... Mas já tinha saído da Estemac? Já tinha saído da Estemac. Pedi pra sair. E aí você entra numa descendente. Quanto tempo novo. É a prova? 6 e 6? São 3 provas por ano, né? 3 provas. E aí você vê que fez merda, né? Só que agora fazer uma justiça de tudo isso que eu falei, nesses anos todos, a minha esposa sempre teve ali juntinho, comendo aquele pirão, aquele né? Sabe? E tipo assim, ó, empurrando, vai. Chegou uma hora que na metade do curso eu queria parar. E ela disse, não, agora que eu já cheguei até aqui a metade, tu vai. E eu fui. Então, os meus filhos, né, o Samuel até me viu um pouco, mas o Tevin e o Sérgio, praticamente eles me viam no final de semana. De segunda a sexta, eu saía de noite e chegava de noite. Né? Saía de madrugada e chegava de noite. Então, foram 5 anos de muita determinação, porque pra desistir, velho, só faltava o tipo assim, ó, desisto. Sim, só faltava querer. Querer tu já queria, só não tinha coragem. Exatamente. Eu só ganhava o valor da bolsa. Não tinha o dinheiro do combustível, do cafezinho, da roupa, dos livros. Cara, eu comprei um livro na faculdade. Em 5 anos eu comprei um livro, um vadimeco. O resto era tudo cimidão, era xerox, era isso, entende? Então não tinha suporte. E bem na época o IPA ainda construiu, particularmente eu conheço a faculdade, mas construiu ainda uns barzinhos no meio ali, ainda pra gastar, tinha bastante onde gastar lá no negócio. Os colegas diziam assim, ó, vamos tomar um café lá? Tá? Não quero, não tô com fome. Não, vamos lá e tal, não sei o quê. E a barriga... Tu não fosse colega do Heleno? Heleno Garay? Não lembro. Eu não lembro se o Heleno fez, porque ele era dali da época. Cara, eu me lembro de muita gente, mas Heleno não me lembro. Que ele é advogado também e se formou... Porque ele era bolsista e tinha entrado no mesmo programa que tu tá falando, pelo que eu lembro. Era um amigo meu, é o meu amigo até hoje. Achei que vocês eram da mesma época. Não, acho que talvez 2004, ele é um pouquinho mais novo, né, que tu. Deve ser uns 2 anos mais novo que tu. Ah, pode ser. Depois, em 2005, virou ProUni. A gente ficou na tua faculdade um tempão. Que horas que data tu saiu da faculdade? Isso aí foi 2007? 2008 ou 2009. Eu entrei em 2004, 2009. E quando que tu passou na ordem? Eu passei em 2020. Ah, tu ficou... Tu desistiu da OAB? Aí eu voltei para a área comercial. E foi pegar. E foi pro pau. E aí eu fui pro pau de novo, né? E aí o que acontece? Eu voltei voando porque eu estava trabalhando numa empresa americana, batendo meta. E agora nós estamos grande, estamos voltando. Só que aí começa a dar uma outra treta, né? O casamento, a relação já começa a ficar estremecida porque foram muitos anos de sacrifício. Então foi muita perda, foi muitas horas, foi muito tempo em vão. E tu fica parado ali, né? Olha só, essa é uma das viagens que a gente faz. A minha esposa, ela gosta demais, além da conta, de viajar. E de dirigir. E olha, foco, né? Então, as viagens, para mim, como trabalho, sempre estiveram presentes. E ela nunca participou.
Então, quando eu faço esses roteiros, que agora a gente está passando por vários lugares, eu consigo lembra daquela época, esse hotel, isso aqui, ó, tudo eu fazia sozinho. Agora ela está revivendo tudo isso, né? E em 2016, daí passa, né, por um processo em que, cara, eu tô ganhando muito dinheiro. O governo da Dilma tá vendendo... Na época eu trabalhava para uma empresa que vendia para Petrobras. Plataforma marítima, essas coisas aradas, assim. E dinheiro no governo era... tá louco. Tava né? aberto as portas. E eu viajava, assim, tipo, uma hora eu tô lá na Termonorte, que é lá no... a Termonorte, se eu não me engano, no Rio Grande, ou na UTE, Porto Velho. Cara, eu viajei o Brasil inteiro, né? Nordeste eu só fui conhecer na Lua de Mel, mas Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, direto. E a gente começa a ter um estremecimento no casamento, na relação. E aí a minha esposa começa o seguinte: tô com saudade de casa, não faz mais sentido viver aqui no Rio Grande do Sul. Tu viajando sempre? Viajando sempre, né? Que eu tô ganhando com isso? Como é que tá a nossa vida? E aí ela decide, por conta própria, tipo, vem aqui pra Santa Catarina, entra numa construtora e diz assim, ó, eu quero esse apartamento aqui, o meu marido vai pagar. E começa a mandar WhatsApp para mim. Os boletos. Literalmente, eu mando só as documentações para ela, né? Olerite e tal, essa coisa arada. E tem que pagar o Arras. Como assim tem que pagar o Arras? Tem que pagar. Tá comprando um apartamento? Olha só. Aí mandou as fotos, aí assim. Meu Deus do céu. Em Florianópolis, no caso. Em Floripa, né? E aí, para não perder o casamento, eu fui lá e tal. Só que aí que vem o lance de entrar nos condomínios, né? Eu tô numa vida totalmente fora, não tô advogando, não tô fazendo nada, tô na área que eu gosto, que é relacionamento, vendas, aquela lá, coisa arada. E a gente vê que, cara, faz sentido... aliás, eu nem tinha falado para ela. Essa foi o meu pensamento. Faz sentido eu administrar esse condomínio, porque eu já tinha na advocacia lá no início, no começo, advogado em condomínios. Já tinha assim, o síndico da onde eu morava, mas era um condomínio de casas e era só 30 casas. Então era uma barbada, não tinha muita coisa que fazer. Eu fazia tudo, tinha administradora, mas eu digo, mas eu consigo fazer isso aqui. Mas e quanto é que é o negócio aí? Tem um Prolabore. Tem um Prolabore bom. Meu Deus, então eu vou ganhar uma grana aqui, vou trabalhar em casa, já moro no meio do caminho. Eu sou voluntário. E ela do lado, ela olha assim. E eu digo, me dei nisso aqui, né? Tô de terno e tal. 150 pessoas na assembleia. E aí daqui um pouco eu começo a falar. Não, veja bem, olha só. Eu pego só os pontos que estavam sendo discutidos negativamente na Assembleia e começo a bater naqueles pontos ali. Eu não bato nos meus coleguinhas ali. Geralmente na Assembleia os síndicos eles acabam, né, falando mal um do outro. Tentando e tal. Atingir um ao outro. Eu não. Não, um colega aqui e tal, não sei o quê. E eu falo nos pontos negativos que a construtora estava deixando pendente e que seriam coisas interessantes para fazer. Quando eles abrem a votação, quantos votos aqui pro fulano de tal? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Voto pro síndico profissional. Ninguém. E o ilustre anônimo aqui, que veio falando bem a todo assim, ó. 90 votos. Sim, cara, foi muita gente. E aí todo mundo, né, parabéns e tal, não sei o quê. E batendo nas minhas costas, né. E mais tarde, eu nem imaginava que seriam as pessoas que estariam invadindo a minha privacidade, né, tocando o horror dentro da minha casa. E 6 meses depois eu estava separado. No dia 23 de dezembro de 2016 eu saí de casa. Não aguentei a pressão. Um condomínio exigente, as pessoas muito difíceis,
o casamento já estava, né? Nós viemos com uma proposta de mudar todos os ares, toda aquela situação, e não deu para segurar. Eu chegava em casa, tipo, 10 horas da noite, ia pro quarto escuro, não queria falar com ninguém, estava assim, quase em depressão. Por que quase em depressão? Porque eu não ficava muitos dias, eu estava, digamos assim, em quadros depressivos, né? E fui embora, cara. Deixei esposa, deixei filhos e tal. E como que tu fica num condomínio que tu te elegeu dizendo que tu ia estar ali presente, tu ia ser um proprietário, um síndico morador, atuante e tal? Aí os caras começaram a me perseguir, porque eles de alguma forma descobriram que eu não morava mais ali e começaram a me criar uma campanha para me derrubar. Essa foi a verdade. E aí cara, quer me derrubar? Não precisa, eu tô indo embora. Quer me tirar? Tira, mano. Não vai fazer diferença pra mim. E é o seguinte, ó. Quem quer assumir, assume agora. Convoquei a tal da Assembleia pra renunciar. E a turma que tinha feito a votação foi em peso, né? Não vai embora, fica aí e tal. Ninguém tem a ver com a vida dele. E não interessa. O que vocês querem saber? Se ele tá ou se ele não tá? O negócio é que ele tá, é que ele executa, o que ele faz, o que ele entrega aqui. E aí, entre mortos e feridos, fiquei. E aí foi passando o tempo, 2 anos de mandato. Antes de concluir esses 2 anos, a gente começou a conversar de novo. Eu fiquei 1 ano sem parquinho, 1 ano sem, né? Nada. Entende? Só esperando ela se decidir. Mas né? ao mesmo tempo tu era síndico de onde ela tava morando, tá vendo? Sim. Tu tava em volta. Ficou 1 ano, mas, né? Sempre, né? Tava sob tua guarda. Ficava ali olhando, sempre vigiando. Será que não tem ninguém Não, tô lá? só olhando aqui, tô só olhando o condomínio. Mano. E não ficava aquele negócio, né? Ninguém cagava, ninguém desocupava a moita. E ela assim, aquele lá e tal. E chegou um dia que, cara, não aguento mais esse negócio. Assim. Porque eu já tinha várias vezes. E ela cheia, né, de... Não te quero mais. Não, e nesse meio tempo, mais. os outros negócios surgindo na tua cabeça também, né? E os outros negócios surgindo na cabeça e tal. Porque a Simplifica, ela vai nascer logo em seguida depois. É isso que eu tô imaginando. Vai nascer logo em seguida depois, porque eu volto pra advocacia, aí a gente, né, se ajeita. E é condição sine qua non para o relacionamento se manter, não te quero mais nesses condomínios. Não entra nessa neura, não fica mais aí na frente e tal. Eu digo, tá bom, tudo bem. Mas aí, eu aprendi a fazer esse negócio aqui. Exatamente. Aí tu manjou. E eu não só aprendi a fazer aquele negócio, como outras pessoas ficaram sabendo que o que eu fiz naquele negócio foi legal, replicável, um modelo a ser seguido. E um dia, quando eu tô chegando em casa, 2 anos depois, eu olho o mesmo papelzinho do elevador que eu tinha feito. E eu digo assim, cara, eu acho que esse negócio que eu fiz deu certo, porque o cara só fez Ctrl+C, Ctrl+V. Só o template. Exato. Que tu já tinha criado. Que eu já tinha criado. E aí tinha uma administradora que era cliente do escritório que eu trabalhava, né? Voltei para advocacia. Ah, mas por quê? Porque eu quebrei também, né, nesse intervalo, porque nessa vida de síndico tu já não consegue mais vender, todo aquele plano que tu pensou já não dava, e gringo, mano, ele não quer saber, é meta, meta e meta, não bateu a primeira, não bateu a segunda, na terceira ele nem avisa, ele só te manda uma cartinha lá dizendo o seguinte, ó, vai com Deus. E eu digo, e por onde que eu vou? O que eu sei fazer e que eu tenho por formação é isso aqui. Voltei para advocacia e tal. E um cliente, em especial, perguntou se eu tinha interesse de capacitar os síndicos deles, né? Que eram muitos síndicos, né? Eu digo assim, cara, dá, né? E na época, quem era o dono do escritório que eu trabalhava, o Dr. Márcio, era professor, continua sendo professor da Univale, que também queria uma plataforma de ensino para os cursos dele, de previdenciário, trabalhista e essa coisa arada, né? Aí veio a fome com a vontade de comer
e um cara de execução, né? Eu me considero um cara de execução. Eu digo, tá bom. Eu posso perguntar quem é a empresa? Pode? A Embracon, né? Isso. E o João e o Walter. É isso, a gente tava junto lá. Sempre trazer, porque foi eles que nos aproximaram. Exatamente. Sou grato a eles, exatamente, né? Às vezes a gente não faz alguns comentários, até porque as pessoas acham que, o Taizo é... Não, eu nunca fui. Então, bem pelo contrário, eles foram clientes do escritório onde eu trabalhei. E que, por uma necessidade interna deles, a empresa que eu criei junto com o Márcio, com a Heloísa e depois o André, atendeu aos objetivos e às necessidades. E também, fazendo a justiça, a nossa primeira professora foi a Laura. Né? Nós fizemos uma reunião. Conectou a nossa... Na primeira reunião foi com o Cleiton, com o Luiz e com a Laura, porque, tipo assim, cara, como é que a gente vai entrar num negócio como esse e tal? A gente não conhece a empresa e tal. Não, eles vieram indicados lá pela Embracon e tal, não sei o que, vamos fazer. Não, então vamos se conhecer, né? Vamos se conhecer. Aí fizemos aquela reunião lá, beleza. A Laura teve que gravar 2 vezes o curso dela inteirinho, porque Laura, ficou... Ela é bem impaciente. Muito, cara. E aí ela Laura falou, é uma santa, cara. Esse tá enrolado, tem que gravar de novo esse troço. Cara, ficou sem áudio. Agora, sócio. Ficou sem áudio, velho. Mas cara, olha... O que foi pra convencer aquele bicho... Eu tenho aqui, ó, publicamente uma dívida com a Elemi. Eu nunca paguei. Não temos. Nunca paguei, cara. Somos juntos aí, é sempre, velho. E dali é que começa a história da Simplifica. Por que Simplifica? E o slogan complicar para quê? Ele nasceu naturalmente disso. Vamos facilitar a vida do síndico, vamos diminuir esse grau de complexidades, então vamos simplificar. E por que com N? Porque é o N de síndico, né? Se faz aquela viradinha ali. Sim. E cria-se, então, uma plataforma. Só que, cara, a gente não tinha nem vendido os cursos de nível médio, aparece a Uniaselv na nossa vida. E aí a Uniaselv, com mais de 400 mil alunos, com todo um background, assim, de academia, que para nós... de fato é, né? Para nós foi muito, muito gratificante, porque acabou que nós elevamos a régua do conhecimento. Às vezes, o nosso curso ele é muito denso, porque todos os professores são graduados na área e também especialistas de verdade na área, onde vocês falam que eu vivo com a barriga com a barriga no balcão. Com a barriga no balcão. Entende? Então, quando a gente fez isso, nós pivotamos. Não passamos nem pela graduação, já fomos para pós. E aí lá vai o Tais de novo, mais 6 meses. E aí vai conhecendo e atraindo outras pessoas. Daí vem o Dirley Rocha, aí vem a Ariane Padilha, e aí vem o Henrique Castro. Vem uma série de pessoas nessa toada que, tipo assim, cara... Há 6 meses atrás, nós estávamos na fila do pão pedindo, né, para passar. E aí nós cai na Sindiespo. Nós cai na Sindiespo só para ir, para conhecer, e a feira foi transferida, e a gente dá de cara na feira, e daqui a um pouco a própria Ana liga para nós, dizendo assim, olha, queridinhos, desculpa, não deu tempo de avisar todo mundo, assim e tal, mas como forma de cordialidade e recompensa, né, vocês terem vindo aqui, vocês não querem expor, vocês não querem um stand aqui? Daí ela tava junto comigo, tipo assim, como assim um stand numa feira, esse negócio assim, ó? Não, é uma maneira de a gente querer, eu digo... Tá, não existe almoço grátis, né? Mas foi realmente uma maneira, né? A Ana, muito querida, a gente acabou pagando só a montagem, né? Mas não pagou o espaço, não pagou uma série de coisas, mas naquele momento, aí veio a terceira pivotada, daí a gente tá ali, tá conversando, fizemos um podcast meio que nem se compara. Online também, eu participei lá contigo, tu nos convidou para participar lá. Exatamente, né? Isso é 2020, né? Olha, 2 anos já, né? 2020 e, cara, no outro ano, bum!
a gente tá no 2021, tá na Sindiespo de novo lá no Barra Shopping, com a Uniaselv, com aquele stand já bombadão, Condoconta, todo mundo. E, tipo assim, a Simplifica, ela é maior do que a gente projetou. Não tem nem pretensão, obviamente, de se achar a última bolacha do pacotinho. Tem muita instituição de ensino aí bacana. Mas uma coisa, modéstia à parte, eu gosto de frisar. A gente realmente tem a intenção de transformação. A gente tem o DNA de transformação. Porque eu venho dessa sempre me transformando, sempre me reinventando, sempre fazendo... E é perceptível. Tá aqui gravado. Ah, cara, obrigado, velho. Tá aqui gravado. E, tipo assim, hoje, talvez, nem sei quantas horas a gente tá falando aqui. 1h40. Cara, eu tô, tipo, dizendo pra ti coisas que nesses últimos 7 anos aconteceram. 7 anos, velho. Não foi uma história, tipo, de... eu caí no mercado de condomínios, por quê? E sem considerar que toda a minha vida pregressa, a experiência no Exército, no Corte Zero, na Estemac, em todos os lugares que eu passei, eles foram somados para entregar isso. Porque o síndico é um cara que tem um conhecimento multidisciplinar e ele tem que entregar em qualquer posição. Ele tem que jogar no gol, ele tem que ser centroavante, ele tem que ser... Qualquer falha derruba ele. Exatamente. Então, quando a gente traz o André... tem outras pessoas, nunca ninguém viu a Heloísa, cara. A Heloísa é uma empreendedora demais, assim, e tem muita coisa que a gente ainda quer fazer, quer entregar, mas vê que o mercado ainda tem muita resistência, tem muita situação que as pessoas elas não querem abrir a mão, tipo, para fazer um evento, cara, é um trampo, tu fazer, vai cobrar, daí eu não vou e tal. E aí quando tu faz gratuito... Quando tu faz gratuito, as pessoas acabam, né, não valorizando. Enfim. Inclusive, se você é de Florianópolis ou se você é de Porto Alegre e você está vendo esse vídeo agora, quinta-feira à noite, nesse mês de maio, dia 18, nós teremos um evento em Florianópolis para síndicos, gratuito, dessa empresa maravilhosa Simplifica, que a gente tem o prazer de estar participando também. E dia 19 estaremos em Porto Alegre. Então... se inscreva aí também, nós vamos deixar o link da inscrição aqui também e depois, pós-vídeo, a gente bota os links lá para ver os vídeos como foi. E tem surpresinha, né? Tem os bônus, né? Tem aqueles cupons, aquelas coisas aradas, mas é só para quem vai ao vivo, aí né? Aí tem como é que é lá? O Bob, o Ted, os bichinhos, os cachorrinhos, os gatinhos. Pô, já criou nome nos nossos personagens. Ninguém me avisou nada, cara. Nós vamos botando os nomes ali, depois vamos escolher o nome pra gente botar. Massa. Mas, cara, assim, uma coisa que eu quero te trazer... É pra comer esse negócio aqui, ó. É pra comer, fome, fica à cara. vontade. É que, na verdade, era pra nós comer durante a conversa foi muito boa, foi indo. Nós estamos finalizando agora aqui, vamos ficar num happy hour aqui depois, vai ser uma bela hora. Eu quero te trazer, assim, a gente começou quase junto nossos projetos, né? Eu sou extremamente grato aos espaços que tu nos abriu, porque, ao mesmo tempo, tu tem um canal de mídia, mesmo que seja uma escola, é uma mídia, né? E foi onde a gente também foi visto como professor pela primeira vez também. Né? A Laura, hoje, ela tá dando curso em mais de 10 lugares já. Esse ano tem 10 cursos para ela fazer. De coisas totalmente distintas. Tem curso que tá focado numa coisa, tem curso que realmente é mais prático, tem curso que é o nosso... Né? Não vou largar spoiler. Mas esses lugares que a gente está frequentando, de alguma maneira, a gente teve que nos autodescobrir. Então, obrigado por ter aberto esse espaço. Eu quero sempre... A Ellie tem que ser grata a quem nos ajudou a chegar até aqui. Mas eu acho que a gente tem uma das coisas em comuns, que eu acho que é bacana a gente trazer para a mesa agora. É só o começo. Muito só o começo. E tudo que tu já revirou e tudo mais, cara, tenho certeza que esse não é teu último business, mas tem chance de ser talvez um bem marcante, que daqui a 10 anos eu tenho que fazer outro programa contigo pra saber o que aconteceu de 2022 a 2032, né? Porque vai... Ele não perguntou, então eu vou chegar. Eu tô chegando. É exatamente o que eu tô falando, até 2032. E o que o Taisio e a Leia podem me dizer que vai acontecer com vocês? Pra onde vocês estão indo agora? A partir do momento que a pessoa assistiu o nosso vídeo aqui, que massa, qual que é o destino dessa família toda aí?
Então, né? Tadadadã. Cara, como eu já tô acostumado em pular na granada, pra mim não faz diferença nenhuma o que eu vou dizer, se der certo ou se não der e tal, porque pra mim vai acontecer. Joga pro universo. Exatamente. Que vai acontecer. Com certeza, vai acontecer. Mas os meus filhos, às vezes, como eles passaram por muitas tretas, e aí, às vezes, eles ficam assim, ó, rapaz, a gente só vai falar depois que acontecer. Né? Sim, eu já tô acostumado, já tô vacinado. E eu digo assim, ó, cara, bem pelo contrário, velho. Tu tem que dizer, porque a afirmação, a palavra tem poder. Né? Então, quando tu diz que tu vai, mano. Sim. Ninguém pode te segurar. Depende só de ti. E quando tu trabalha em família, né, eu digo porque hoje o Tevin, que é o do meio, ele faz publicidade e eu demiti ele, cara. Eu demiti. Mas por que tu demitiu o teu filho? Porque ele tem que criar uma outra experiência. Ele tem que aprender. Ele tem que voar, tá ali ele. Ó. Tem que aprender na rua. E ele só tendo a minha vivência, a minha experiência de baixo, né? Tava muito confortável, né? Então, eu peguei o seguinte, ó. Vai, pum. E o único que vai ficar até... um pouquinho, vai ser o Samuel. Samuquinha, coitado. Samuquinha já tá na reta, já vou ficar exatamente, esperto. É ele que fica esperto. Mas, tipo assim, ó, é uma outra geração, uma outra pegada. Ele tá na pegada do metaverso. Bom, ele tá na pegada do metaverso. Bom. Ele joga Roblox direto, já tem um canal no YouTube e as coisas aradas é ele, tá? Então, vocês vão lá, né? Vamos, final do ano pra tirar essa informação. Final do ano passado, nós começamos a bater um papo, eu, Márcio, André, do que nós iríamos fazer com a Simplifica nesse ano, né? E o Márcio, ali, essa aí é o quarteto que vale ouro, tá? Esse é o quadrado social. O quadrado social. O quadro. A Heloísa, o Márcio Roberto Paulo, que é o homem sem sobrenome, né? O André Peixoto Abal e eu lá. Aí nós conversando e um desses papos foi nesse evento, que foi o Condotalks Café, foi em dezembro. E o Márcio mora em Lisboa. Já tá lá 2 anos, já, né, se ambientou. E nós começamos a alimentar essa ideia, né? É possível porque ele dá aula na Univale online. Ele ainda tem a operação do escritório. Hoje eu não estou mais na frente do escritório. Eu fui gerente durante muitos anos, preparei a minha saída e quando eu pulei na granada, na Simplifica, eu deixei o escritório andando sozinho. Hoje tá lá a Manuela, ela toca 100%. A Manuela foi uma menina de 17 anos que eu peguei. Eu avaliei as soft skills, ela é lutadora, jiu-jitsu e tal, e digo assim, ó, é essa guria aqui. Disciplina ela tem. Olha. Botei ela na faculdade do Direito e tá tocando a operação. Hoje deve estar em torno de uns 10 mil processos, tá? Ativos, certo? E, cara, não tem... o segredo da gestão, na minha opinião, é realmente você estar extremamente conectado com a pessoa. Você tem que, primeiro, conquistar esta pessoa para que ela possa, então, fazer por você. É a liderança, né? Sim. As pessoas, elas vão... Davi era assim. Ninguém ia para as batalhas simplesmente porque era pela nação de Israel. Mas era porque era por Davi, né? E vinha sempre na frente a fama dele, né? Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então, é tu trabalhar em cima da pessoa. E quando a gente começou a conversar, eu e a esposa, a gente já tinha tido uma ideia no passado, vamos para os Estados Unidos, quem sabe, a gente mora lá e tal. Só que, tipo assim, tu zera o contagiro aqui para tu começar uma história do zero lá. Lógico. Tu não pode advogar nos Estados Unidos, é um trampo para tu ter um visto para ir para os Estados Unidos e tal.
Mas como eu trabalhava numa empresa americana, eu tenho amigos que estão lá, então o corredor ia ser mais ou menos assim. Eu volto para a área comercial e trampo e isso. Mas, de novo, eu aborto um projeto que foi iniciado em 2004, eu estudei para isso e toda vez que eu volto sempre para a área comercial é porque é por necessidade. Eu gosto, mas é por necessidade. Agora, quando eu chego na advocacia e começo a trabalhar numa nova área e também fazendo coisas acontecerem que, cara, tipo assim, eu reúno a educação, eu reúno a habilidade de desenvolvimento comercial. O propósito tá no meio de tudo isso. Exatamente. Fez sentido. E aí nós começamos a planejar isso, né? Planejar. Então, vamos fazer o que lá? Não, vamos abrir um escritório de advocacia lá, então. Vamos trabalhar com direito imigratório. Direito imigratório, tá, beleza. Vou ter que estudar uma nova lei, tá. Beleza. Então, aí começamos aquele negócio, aquele processo todo. Daqui um pouco, bum, a gente se topa de novo com a Giliane, que eu conheci a Gi da Sync numa live. Ela estava nesse evento e logo em seguida a gente começa a falar, porque existem administradoras em Portugal que literalmente fazem o serviço do síndico, da imobiliária e da administradora de condomínio. Então é um outro jeito de administrar, mas que não tem tanta tecnologia e tanta pegada quanto o brasileiro. E aí a gente começa a conversar e papo vai, papo vem, faz sentido, Taiso? Ah, como assim faz sentido? Olha, eu tô indo para lá, já disse já, né? Mas é para advogar, não para trabalhar em condomínio e tal. Mas o que tu vai fazer? Não, a Simplifica ela é uma plataforma digital, eu consigo dar aula em qualquer lugar do mundo, né? Mas e se de repente a gente, né, fundisse essa parte do conhecimento da administradora que assim que tem e do teu conhecimento como professor e como advogado e como administrador e a gente então desenvolve um projeto com essa administradora. Eu só não vou falar o nome da administradora, tá? Porque eu não tenho autorização, a gente só entrou nessa fase, ainda não tem NDA, não tem... Até para que eu consiga fazer um recorte responsável, pra gente não pular demais nas informações, aonde tu te vê em 2022? Em 2032? 2032, voltando pro Brasil. Caraca, gostei. Voltando pro Brasil. Sinal que já vai ter feito bastante coisa fora. Muito, porque, tipo assim, o Brasil, pra mim, eu estudei na China, né? Se você não sabe... Essa parte não deu tempo de contar. Não deu tempo. A gente faz um outro podcast. Então. Mas quando eu estive lá, eu tive a certeza que o Brasil é o melhor país do mundo. Mas os Estados Unidos, mais isso, mais aquilo. Cara, esquece essa síndrome de vira-lata aqui, não sei o quê. Não, mano. O Brasil é um baita país. O problema é que é o seguinte, você não quer se envolver nas coisas. O problema é que você terceiriza a tua parte para alguém ir lá e fazer por ti. Então é o seguinte, se tá ruim na política, cara, vai lá tentar bater papo com os caras para tu realmente dizer para eles o que é que tá faltando. Se tá ruim na saúde, vai de novo na política, ou vai no judiciário, ou vai em algum lugar. Mas não te satisfaz. Não fica alheio. Não fica alheio. E, para mim, de novo, depois da família, que é o primeiro núcleo de sociedade, cara, o condomínio é o segundo, velho. É ali no condomínio que o síndico tem a oportunidade de fazer a coisa acontecer. Eu lembro muito bem quando eu estava lá na administração, naquele período que eu estava separado, e tinham algumas senhorinhas lá, a dona Maria, a dona Suzana, todas elas iam lá levar comida meio-dia, porque elas sabiam que eu não estava mais em casa e tal, e elas se preocupavam comigo e tantas outras pessoas, entende? Então, quando você... mas é muito complicado, tá? Todo mundo grita no condomínio, tal, não sei o quê. Cara, eu perdi várias vezes a razão numa discussão em assembleia, isso e aquilo. Mas sabe qual é que é a beleza da coisa? É você voltar, pedir desculpa pra pessoa porque você cometeu um erro. Sim. Humildade. Exatamente. Entende? Então, esse é o nosso projeto. Já estamos em fase avançada.
o requerimento para inscrição na ordem da portuguesa já está em andamento. O meu NIF, que é o CPF, como a gente faz aqui, também já está emitido. Agora a gente entra na fase do visto, da compra. Data para embarque está entre... mas olha só, você vai já... A data do embarque é final do segundo semestre, início do... final do primeiro semestre e início do segundo semestre, mas porque setembro é o início do ano letivo, né? Então a gente tem que estar lá no mínimo com 30 dias de antecedência, mas como eu estou fazendo todo esse projeto de desenvolvimento dessa administradora, porque é mais ou menos, assim, ó, a administradora de lá nós vamos levar o know-how brasileiro. É o contrário, mano. Você não tá trazendo coisa de fora para aplicar aqui no Brasil. Sim, até pela porque o nosso mercado de condomínio aqui ele é muito evoluído. Ainda tem muito para evoluir. Exato. Mas a gente já tem bons nomes pensando em boas coisas. Exatamente. Taizo, conseguimos quebrar o recorde. É o maior programa que a gente fez até agora. Eu imaginava, né? Fala pouco. Isso que a Leia nem falou. E acho que foi o programa que eu menos falei também, se duvidar. Tô tranquilão aqui. Posso gravar mais uns 5. Mas, Taizo, cara... Primeira coisa, parabéns pela tua história. A tua trajetória, ela mostra que realmente não é fácil chegar nos lugares. Eu quero ser o canal de incentivo para vocês, para todo mundo que quer evoluir, que eu consiga estar junto, comemorando os frutos de vocês. A gratidão, eu acho que ela é recíproca, então eu tenho esse sentimento de gratidão. Se é recíproco eu não sei, né? Mas a Ellen tem, né? Com certeza. Por estar participando disso. E fico muito honrado de viver com pessoas ousadas, sabe? Eu tô cansado da mesmice, eu tô cansado do ai, meu Deus, ai, meu Deus. Já vou te provocar. Vamos sonhar gigante, velho. Vamos sonhar gigante, velho. Tem já, do pouco que a gente já conversou com eles lá, a LM tem um espaço muito grande lá, porque existem muitos edifícios antigos. Se vocês estão indo, a gente tá indo também. Fica tranquilo. Já era. Tá? Mano, tamo junto. Pode contar com a gente sempre, tá? Gente, essa foi a emocionante história do Taizo, uma história realmente de batalha, uma história que realmente merece todo o louvor do mundo. Siga com essa família linda com Deus, né? E que vocês conquistem todos os sonhos, porque vocês merecem. Uma linda família, uma linda história, nesse que hoje foi o Story com Taizo Quadros. Um beijo, até a próxima.